Obrigado pelo convite, primeira coisa. E eu queria te perguntar o que eu comecei perguntando antes, que é como que tá essa movimentação sua Uhum. e abrindo um caminho no Brasil que antes não existia, e você sendo um dos precursores desse caminho, dessa parte de IA, de tecnologia, muita gente interessada em aprender sobre isso, e você sendo o precursor ali. Como é que tá essa correria do dia a dia? Como é que tá o Alan nessa época, ao mesmo tempo tá sendo pai? Uhum. E como é que tá essa movimentação que você sente, o que você tá aprendendo, o que você tá buscando fazer, quais são suas projeções futuras, o que você quiser falar sobre. Nossa. Muito ampla a pergunta, né? Não, não é ampla, mas é uma pergunta bem elaborada. Vamos lá. Sobre movimentações, né? Tu até me perguntou assim, essa correria, evento e tal. Uhum. Foi uma coisa que eu não esperava. Eu não comecei fazendo, né, construindo tudo isso com o intuito de ficar famoso, ficar conhecido, Eu alguma lembro, tu coisa do comentou tipo, isso. né? Eu comecei fazendo isso para poder realmente criar soluções. E foi na época que a gente até estava trocando ideia. Uhum. E eu vi a necessidade de começar a educar pessoas e formar pessoas para trabalhar comigo. Então, eu comecei com esse negócio, né? Entendi. Acontece como eu consegui criar algumas coisas que foram bem interessantes para negócios, empresas, e as pessoas começaram a conseguir monetizar isso. O negócio foi crescendo, tomando proporções que eu não imaginava. E aí muita gente fala assim, nossa, porque eu planejei tudo há 3 anos atrás, eu sabia o que ia acontecer. Não, eu não sabia nada, eu fui no flow mesmo, assim, sabe? Eu tenho um framework que eu sigo que é, eu tenho que criar um negócio que eu quero me divertir, eu quero me divertir com pessoas fodásticas, pessoas muito boas, pessoas lendárias. Eu quero que o que a gente crie junto gere valor um pro outro, seja intrínseco ou extrínseco, ou seja dinheiro ou uma satisfação de estar fazendo aquilo, e que a gente olhe para trás e diga assim, cara, valeu a pena fazer isso. Ou seja, a gente conseguiu deixar um legado, a gente conseguiu deixar alguma coisa para trás. E com base nisso, se eu tô fazendo algo que não me satisfaz, que não me inspira, que não me diverte, que nem isso aqui para mim é diversão, né? Essa troca de ideia e tal. Eu largo mão. Então eu fui seguindo essa bússola, né? Desses 4 parâmetros. E foi muito louco, porque as coisas foram acontecendo de uma maneira que eu não previa, assim, de crescer muito rápido, né? Então, assim, tô sendo convidado para vários eventos. Notei que, assim, eu tenho uma energia, não sei como é que é pra ti isso, mas eu fico em volta de muitas pessoas, muitos eventos, Me dá uma agonia depois de muito tempo. eu fico sem Um pouco energia. de Como é que é falta isso pra de ti, ar, assim? eu fico no meio do evento, eu gosto de gente, eu tenho Aham. esses dois lados, eu gosto de gente, gosto de me comunicar, gosto de estar perto das pessoas, mas tem um limite ali, sabe? Tem um limite. Depois de um tempo eu não consigo pensar direito, minhas palavras começam a se confundir, não sei explicar. E eu preciso sair, às vezes eu fujo mesmo, no meio das pessoas eu fujo, assim, aí tá eu parada, quietinha no canto, aí depois eu volto. Então é mais nesse sentido, me dá uma É o quê? sufocada, Uma não sei bateria como você sente. social? Tu tem que se carregar depois, tipo assim, tu fica, sei Tem. lá, alguns dias em evento, tu tem que ficar um tempo na tua, assim, depois? Tenho. Preciso ficar mais em processo criativo, como eu falo, né? Em processo introspectivo, processo criativo, porque eu aprendi muita coisa. Agora eu preciso processar tudo isso. Você acontece a mesma coisa? Mesma coisa. Eu fico, às vezes, dependendo do evento, eu fico, sei lá, uma semana. Às vezes é 2 dias. Às vezes eu tenho que ficar uma semana. Quando eu voltei desse evento, eu fiquei uma semana em São Paulo no mês passado, que a gente fez o e-commerce Brasil, a gente fez vários eventos lá, né? Eu cheguei a ficar doente, eu acho que, tipo, e também é muita. São Paulo é bacana que tem. São os pontos positivos e negativos de São Paulo, né? Tem muita coisa. Qual que é o ponto negativo? Tem Tem muita muita coisa. coisa. E daí tu fica maluco lá, tipo assim, eu não consigo dormir quando eu tô em São Paulo, porque eu consigo fazer reunião de madrugada com as pessoas, sabe? Tipo. Então, normalmente quando eu volto, eu tô bem sobrecarregado. Esses dias eu Assim. tava conversando com o Piscinini. E aí, a gente tava marcando uma outra reunião. A gente tava em reunião, ia marcar uma outra reunião. Daí eu falei assim, cara, o que você acha do sábado? 2 horas no sábado dele. Esse pessoal de Alphaville tem que aprender o que é final de semana, né? Então, tipo assim, as pessoas não param ali. E Não aí, para. isso sufoca também. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é mais pro processo criativo. Agora, eu queria te fazer uma outra pergunta. Você, me parece que você é um cara introvertido. Sim. Sua personalidade, você é um cara introvertido. Como é que é pra você ser um cara introvertido na liderança de um movimento hoje? Dos Cara, lendários, eu por acho exemplo. que é bem natural e tranquilo. Uma coisa que eu notei daí nessa semana, que eu fiquei em semana toda em São Paulo também, foi que eu não fiquei tão desgastado quanto a anterior. A anterior eu tava em outros eventos, né? Em eventos de outras pessoas. Nessa semana eu estava nos meus eventos. Então, mesmo os eventos que não eram meus, acabaram se tornando meus, né? A galera fazia rodinha em volta de mim, ficava trocando ideia, minha tribo tava lá. E eu percebi que mesmo ficando o dia sem dormir, ficando até a noite, quando eu tô em volta da minha tribo, ao invés de eu perder energia, eu ganho energia. Sim. Muito louco isso. Teve um dia que eu virei noite, gente. Eu nunca fui do cara de tu é a inimiga do impossível, né? Eu tava o inimigo do fim. Eu ia Não até tarde com a acabava nunca. galera. E com energia, a galera lá, que normalmente fica embalado, faz coisa, porque eu não vou embalado, não vou em bar, nada do tipo.
Cara, onde é que tá vendo essa energia? E eu percebi isso, sabe? Quando eu tô em volta da minha tribo, das pessoas que eu gosto de conversar, o que me desgasta a energia é estar com pessoas que não são lendárias, pessoas que são medíocres. Daí minha energia vai sugada, assim. Pessoas medíocres me sugam muito energia. Se eu tô perto de pessoas lendárias, eu ganho energia. Eu percebo até mesmo que, não sei pra ti, quando tô entregando algum tipo de treinamento, alguma palestra, o olhar das pessoas, aquele olhar de curiosidade, aquele olhar de que você tem a dizer? Me fala mais sobre isso. Aquela vontade de aprender me dá um gás. Parece que quando você tá junto com as pessoas que você admira, as pessoas que você aprende, você olha com aquele olhar de quem quer mais, sabe? De quem quer aprender mais. E a pessoa que tá falando, vê que você tá com sede, e quem gosta de compartilhar conhecimento, não limita o conhecimento que vai ser passado. E tu continua. Mas como que começou? Eu tô fazendo mais pergunta que você, né? Não, tá tranquilo. Isso aqui é conversa, é podcast. Então beleza. Como que começou essa jornada do Alan enquanto pessoa curiosa? Que eu falo sempre que a curiosidade é o que ensina. É uma frase que eu aprendi com a minha mãe. A curiosidade é o que ensina. E como é que você era criança, adolescente? Você sempre foi curioso? Você sempre buscou fazer uma coisa diferente? Ou não? O que você imaginava da tua vida? O meu sonho era ser lixeiro. Era ser lixeiro? Mas assim, eu falei só para poder quebrar um pouco o gelo, mas assim, crianças, eu percebo pelo meu filho, né? Tem 6 meses. E eu sempre defendi isso. As crianças são naturalmente curiosas. O que mata a curiosidade são as autoridades. É o pai e a mãe dizendo não faz isso. É o pastor ou qualquer autoridade, seja de religião, né? O padre, etc., dizendo o que deve ou não fazer, o que é errado, o que é certo. É a escola, principalmente. Eu vejo que a escola é a principal destruidora de curiosidade. Que é assim, decora. Porque assim, não importa, decora. Tu tem que passar na prova. Então, eu acredito que toda criança, toda pessoa nasce curiosa. Existem os sobreviventes, as pessoas que sobreviveram, conseguiram manter sua curiosidade intacta, porque normalmente foram rebeldes. Pode ver, as pessoas que conseguiram se manter curiosas são pessoas que foram rebeldes ao sistema imposto a elas. Por que eu vou aprender isso? Tá, mas por que eu não posso aprender tal outra coisa? Então, as pessoas que não perderam a sua rebeldia de querer seguir a sua curiosidade são as pessoas que, hoje, eu percebo, normalmente são polímatas, são pessoas que são mais generalistas, e nesse universo que a gente vive de IA, são as pessoas que estão se mais sobressaindo. Eu não fui diferente, assim como qualquer criança, eu sempre fui bem curioso, né? Eu ganhava, qualquer presente que eu ganhava, eu queria desmontar. Eu queria ser biólogo, então os bichos eu abria, os bichinhos tadinhos, né? Mas eram normalmente insetos. Normalmente não, sempre foi insetos. Eu não abri um gato, um cachorro, não vi. Entendi. Já tava com medo. Mas não sempre fui curioso. E essa curiosidade acabou me levando para o que a gente faz hoje, né? Então, acredito que toda pessoa é curiosa, só que nasceu curiosa, pelo menos, só que poucas pessoas continuaram curiosas. Eu vejo que as pessoas, elas não aprendem a aprender, depois elas não aprendem a desaprender, e elas não aprendem a reaprender. Eu acho que essa é a principal habilidade acho que desde sempre, mas principalmente nos dias atuais. A pessoa conseguir aprender a desaprender e aprender a reaprender, porque as coisas estão mudando muito rápido. Mas desde sempre, assim, né? Agora, você falou da rebeldia, da galera ser rebelde contra a escola, rebeldes contra as coisas que são impostas, as ideias que são impostas. O que você acredita que faz alguém ser rebelde, por exemplo? Aí que tá. Qual que é a raiz dessa curiosidade? Eu fico batendo nisso na minha cabeça. Legal, qual que é a raiz legal. dessa Achei curiosidade? bem boa. Pergunta que me faz questionar algumas coisas. Mas eu percebo. Qual que é um padrão que eu percebo nos rebeldes? Eles têm uma capacidade bem rara nos dias de hoje, que é de pensar. Então o rebelde, ele consegue questionar. Ele questiona o status quo, ele questiona por que a autoridade fala que ele tem que seguir tal coisa, ou por que as coisas foram sempre assim, ou por que as coisas estão dessa forma. Então, eu acredito que o principal fator de um rebelde, né, dessa rebeldia, é a questão de questionar. E isso exige uma capacidade cognitiva. Por exemplo, tu também tem superdotação, não sei se tu tem TDAH ou alguma coisa do tipo. Quero te falar que eu nunca testei. Eu tenho 1 grau de autismo e já me falaram da superdotação. Minha terapeuta já me falou, assim, mas eu nunca testei de verdade, sabe? Assim, só o autismo. Autismo eu não sabia. Mas superdotação pra mim é bem claro, assim, desde que a gente conversou e tal. Tua capacidade de conectar coisas, teu raciocínio de chegar em pontos que poucas pessoas conseguem chegar e tudo mais, pra mim é bem latente, assim. Então, por exemplo, tu é uma pessoa que naturalmente tem uma capacidade cognitiva alta, tu vai questionar mais as coisas, que eu acredito que é, né? Sim. Tu é uma pessoa que questiona muito as coisas. Absolutamente tudo. Aí, ó. O que incomoda também, cara. Incomoda. Não incomoda apenas as outras pessoas, mas também a mim mesma. Porque eu nunca chego numa conclusão e nunca consigo chegar numa conclusão. Porque toda vez que eu chego perto de uma, eu questiono ela. Então eu fico nesse vórtex. Não sei se é assim pra tu também. Pra mim também, só que eu percebi, né? Cara, eu não vou conseguir... Tu já percebeu que as pessoas que mais conseguem audiência, que conseguem estar na cabeça das pessoas, são as pessoas que
se posicionam como uma autoridade que sabe as coisas. É assim. E nós, que questionamos muito... Somos ao contrário. Pelo contrário, a gente nunca sabe nada. A gente tá sempre dizendo, tá, mas eu não sei. Só que esse não sei faz com que as pessoas escutem, então, as pessoas que sabem. E as pessoas que sabem são as pessoas que não sabem. Efeito o Krugman, né? Que é aquela questão do conhecimento que, assim, quanto menos a pessoa sabe, mais ela acha que sabe. Sim. Quanto menor é a tua ilha de conhecimento... Quanto menor é a tua ilha de conhecimento, menos contato tu tem com o desconhecido. Então, tu acha que tu... Não, tem pouca coisa que eu não sei. Agora, quando tu vai aumentando tua ilha de conhecimento, mais contato tu tem com o mar do desconhecido. E mais tu fica dizendo assim, ó, eu não sei. Quanto mais tu aprende, mais tu sabe que não sabe. Sim. Então, uma coisa que eu fiz pra mim foi assim, beleza, eu tenho que ter esse personagem, entre aspas, né? Por que personagem, entre aspas? Porque as pessoas pensam, o Alan tá fazendo alguma coisa que é assim, eu sou... Personagem, eu digo o ego, né? Indo pra não dualidade, Sim. como eu pude experienciar já o não dual, eu consigo diferenciar o não dual do personagem Alan Nicholas, que nasceu, que tem esposa e tudo mais. O personagem, essa pessoa, né? Então, abraçar essa pessoa no sentido de que naturalmente tu vai ter tendências, né? Tendências ideológicas, tendências de crenças. Então, abraçar um pouco mais essas crenças, principalmente na hora de se comunicar, para te ser mais incisivo nelas. Mas nos bastidores, por exemplo, assim, o pessoal pergunta, tu é de esquerda ou de direita? Eu falo, eu sou de direita. Mas na real, tipo, é só um rótulo. Tem um monte de coisa que eu acho que tá certo na esquerda, tem um monte de coisa que eu acho que tá certo na direita, tem um monte de coisa que eu acho que tá certo na parte conservadora, tem um monte de coisa que tá certo na parte libertária. Então, tem um monte de coisa que eu acho que não tá nenhum dos dois. Nenhum dos dois, os dois estão perdidos ali. Sim. Então, só que as pessoas precisam de rótulos, né? Sim. Então, por exemplo, para mim, Alan, como empresário... Será que precisa? Eu não sei, eu tô só... As pessoas medíocres, elas precisam analisar as outras pessoas através de rótulos. O que é uma pessoa medíocre pra ti? Pessoa medíocre é uma pessoa que... Agora, sem juízo de valor, né? Pessoa medíocre é que ela tá na média. Sim. É uma pessoa ordinária. Então, só que a gente também tem essa questão da palavra, né? O ordinário, tu vai dizer, não, pessoa... Não, é o que tá... Cara, mas sabe que, por exemplo, eu terminei meu ensino médio, foi na Europa, né? Eu tava lá, eu fui pra Europa com 17 anos, com a minha primeira empresa. Eu fui sozinha. Sério? 17 anos? Foi, com 17 anos. Eu tinha empresa de tecnologia. Que legal. E aí, nessa época, eu tava meio, assim, arrisquei muitas coisas. Até lá, eu já tinha participado de Olimpíada Nacional de Robótica, tudo isso. Só que aí eu passei num colégio que era técnico também, com 16 anos, um colégio... eu estudava em Campinas, e você tem que passar no vestibulinho, passei e tal, toda aquela coisa, comecei a estudar informática, que fazia técnica em informática, criei a empresa, fui pra fora, resumindo o máximo a história, depois eu posso contar os pormenores, se vocês quiserem. E aí eu fui pra Irlanda, e eu lembro que as matérias da escola eram divididas. Então, por exemplo, lá você seleciona as matérias que você vai fazer, né? Então, tem as obrigatórias, por exemplo, o inglês, igual aqui no Brasil, português, você vai ter que fazer por obrigatoriedade, mas você seleciona lá. E aí eu lembro que eu selecionei, tinham 3 opções de idiomas, aí tinha italiano, francês e alemão. Eu não sei porque eu fui no alemão, eu devia ter ido no francês, mas eu fui no alemão por algum motivo. Fui no alemão, e aí eu escolhi, depois de outras matérias, eu fui em Construction Studies, e na outra eu fui Construction Studies Business e alguma outra matéria. Legal. Só que em inglês, em todas as matérias, você tinha uma divisão. Eu fui em Química também, eu tinha que escolher entre Química e Geografia, não via muito sentido, eu fui Química, claramente. Mas dentro dessas matérias, você tinha uma divisão. Ou você estava no grupo, na mesma matéria, vamos por inglês, ou você estava no grupo do Higher Level, ou você estava no grupo do Ordinary Level. Então, a mesma sala tinha 2 divisões. 2 divisões de pessoas que tinham maior habilidade naquela matéria e pessoas que tinham menor habilidade, mas era uma mesma matéria. Essa é uma coisa que eu, inclusive, pontuaria que a gente deveria fazer mais na educação. Sim. Porque tem pessoas que têm uma aptidão maior em uma matéria, aptidão menor em outra, tá tudo bem. Isso voltando lá na teoria das inteligências múltiplas, do Howard Gardner, de 1980 e tal. Então, eu fui na aula de inglês... Poxa, brasileira. Eu sabia já falar inglês, só que 17 anos, o meu inglês não era aquela coisa, era malemar, né? Só que a gente tava estudando Shakespeare. Então, imagina assim, a gente tava lendo Hamlet, Shakespeare, e eu claramente não tava no higher level, eu tava no ordinary level na matéria de inglês. Só que aquele momento que eu olhei assim, ordinary level, eu vou estar nesse lugar aqui na matéria de inglês... Não tô nem aí que eu não sou nativa, não tô nem aí que eu sou brasileiro, eu quero estar no higher level. Só que para estar no higher level, eu tive que entender o que raios esse Shakespeare tá falando, o que tá acontecendo aqui, a linguagem é completamente diferente. E aí saiu. Só que esse ordinary level talvez seja um nível de aptidão menor, esse lado medíocre, esse nível de aptidão menor para algumas situações, e em outras a pessoa pode ser um higher level. Tu não acha que às vezes a mediocridade...
falar assim, essa pessoa é medíocre, às vezes não é mediocridade em uma área e não em outra, talvez, ou é limitar, ou é abranger demais, ou é passar a mão na cabeça demais, falar que é higher em outra e ordinary em outra. O que você pensa sobre essa? Legal. Nossa, excelente pergunta. Tô pensando também nessa. Sim, excelente pergunta. A gente tem pessoas, nós todos somos as pessoas mais inteligentes, geniais que eu conheci, elas eram pior que ordinárias na maioria das coisas. Então, pior que ordinário, porque ordinário é o médio, né? Digamos assim, o cara, vou dar um exemplo, uma analogia. O cara só tira 100 em matemática, ele sabe mais que o professor, só que nas outras matérias, normalmente, ele vai tirar nem 10, sabe? Tipo assim, tem uma matéria ali que tira 30, mas a outra é, tipo, é nesse nível. E a gente, na escola, na faculdade, a gente acaba sendo mal ensinado nesse sentido, mal educados, no sentido de esperar que a sociedade vai te recompensar se tu for bom mais ou menos em tudo. E a sociedade não recompensa dessa forma. A sociedade recompensa se tu consegue gerar muito valor em algo. Sim. Então, eu sou, por exemplo, eu sou péssimo na maioria das coisas. Na maioria das coisas. Mas o que eu faço, né? Eu contrato pessoas que são bons naquilo ou excelentes naquelas coisas que eu não sou bom, e eu foco naquilo que eu sou o melhor possível. E assim eu consigo gerar muito valor. Isso eu percebi ao longo de analisar vários grandes empresários. Os caras são ruins em quase tudo, mas tem algumas coisas que são muito bons, eles ficam mais tempo naquilo que eles são muito bons. Então, tudo bem. Existem essas questões que tu vai ser mediano na maioria das coisas e algumas delas tu vai ser bom. O que eu chamo de medíocre é a pessoa que não é boa em nada. Tipo, ela não é acima do excelente em nada. Essas são as pessoas que são medíocres. Tudo que ela faz é com mediocridade. Nada que ela faz, ela, por exemplo, assim, uma pessoa que é lendária, que consegue sair do extraordinário, que é um outlier, que é qualquer coisa desse sentido, essas palavras que sai da média, é uma pessoa que ela tá sempre buscando melhorar, ela tá sempre buscando uma forma de aprender algo novo, ela tá sempre se desafiando, que nem tu mesmo ali. Eu não vou ficar no ordinary aqui, eu quero ir pro high level. Então, essa pessoa, ela não suporta estar na mediocridade. Ela não suporta estar no mediano. Ela quer em algo se sobressair, em algo. Não precisa ser em tudo. Então, eu concordo contigo que a maioria das pessoas são medíocres na maioria das coisas. O que diferencia no meu vocabulário, na minha intenção de fala aqui, quando eu defino uma pessoa medíocre, é que é a pessoa que ela não tá, nem tem esse... por exemplo, uma pessoa medíocre, ela não fala sobre projetos, ela fala sobre pessoas. Uma pessoa lendária é uma pessoa que fala sobre projetos, ideias. Sim. Uma pessoa medíocre é uma pessoa que se vitimiza o tempo todo. Ela é a sociedade que faz com que ela esteja na posição que ela está. Os pais dela, alguma coisa. Ela não assume para ela um grau de responsabilidade. E tá certo, tudo bem. Existe sim uma questão social, existe uma questão de criação, existe uma questão que não é todo mundo que sai do mesmo ponto. Tu acredita na meritocracia? A meritocracia é uma falácia. Mas a falácia bonitinha que ajuda a gente... Funciona em determinados âmbitos. Funciona num ambiente hermético. Então, assim, se a gente botar dentro do ambiente controlado, que a gente vai botar as pessoas ali, é capaz de funcionar. Mas se a gente vai olhar para a psique humana, se a gente vai olhar para a capacidade cognitiva, até da mediocridade, né? Por que as pessoas precisam de rótulos? Que foi a questão anterior. Porque a capacidade cognitiva média das pessoas é muito baixa. No Brasil, por exemplo, mais de 50 pessoas têm uma capacidade cognitiva que impossibilita elas de fazer uma distinção em um gradiente de cores ou de variação de cores. Então, a pessoa no Brasil média, ela só consegue ver, isso é cerca de 60% da população, só consegue ver preto ou branco, só esquerda e direita, inimigo ou aliado, isso é bom ou ruim. Ela não consegue ter, mas existe uma coisa aqui no meio termo. E entra também, e limita muito a criatividade nesse sentido, né? Uma coisa que eu sempre falo é que você tem que ser um profissional tesão. A galera entende errado. É um tesão parecido com um T grandão. Não sei se tá pegando aqui, mas imagina um T grandão. Se você tem a parte de cima, a parte generalista, você já deve ter visto isso. Eu lancei no YouTube ontem, eu acho, um vídeo sobre conhecimento horizontal e vertical. Massa. Então, se você tem o teu conhecimento horizontal muito largo, mas o vertical muito pequenininho, você faz poucas conexões entre uma coisa e outra. Agora, se você é muito especialista, muito vertical e pouco horizontal, pouco generalista, você também faz poucas conexões entre um ponto e outro. Agora, se você amplia os dois, você tem mais conexões criativas. Por exemplo, uma vez que eu estava participando da Olimpíada Nacional de Robótica, a gente tinha que criar um projeto naquele ano relacionado aos animais. E eu não tinha a menor ideia. Eu era líder do time. Eu falei, o que eu vou criar nesse ano? Eu vou fazer o quê? Que animal que eu vou ajudar, né? Com a solução robótica? Não tinha sentido. Tava caçando, não vinha nada.
E aí, teve um dia que eu fui, meu pai, do bicho do mato, da roça total. Eu sou mineira, né? Aham. E aí, meu pai, lá um dia, eu tava passando o final de semana com ele. A gente tava sentado no quintal. E aí, eu do nada olhando as meninas. Meninas são as galinhas do meu pai, chama elas de meninas. Eu tava olhando as meninas, assim. E aí, eu falei assim, galinha. Eu vou pesquisar mais sobre as galinhas. Falei, vou aprender coisas sobre as galinhas. Tinha nada a ver com a minha área de especialidade naquela época, que era a robótica. Só que eu fui ler e percebi que existia um problema latente nas granjas orgânicas. Que era a relação de temperatura, umidade, não sei o que, pipipipopó, e as galinhas acabavam tendo menor eficiência, menor qualidade de vida, Tinha o que quantos prejudicava tudo. Na época? Tinha 15 para 16. 15, 16 já tava na robótica já. Já. E eu participei da robótica desde dos 13. Nossa. Aí eu fui até os 17. Daí eu peguei e falei, cara, granjas orgânicas, vou fazer alguma coisa aqui. E aí eu levei essas pesquisas que eu havia feito pra minha professora, né, que coordenava o grupo de robótica. Ela falou assim, boa, vamos criar uma solução em relação a isso. E a gente criou uma solução em relação a isso, levamos isso para a Olimpíada Nacional e hoje, em várias granjas orgânicas, utilizam o sisteminha de sensores e tal que nós desenvolvemos. Mas porque eu tive essa capacidade de ir fora do meu campo de especialidade, pesquisar alguma coisa fora e conectar. Daí você estava falando do rótulo. Quando a pessoa é ou A ou B, ela não consegue olhar para os dois e falar assim, esse A e B pode formar um ABC, né? Deixa eu juntar isso aqui. Ela não tem isso. E uma frase que eu gosto é, uma maravilhosa harmonia é formada quando juntamos o aparentemente desconexo. Muito Acho que é bom. do Heráclito de Éfeso, alguma pessoa assim. E aí eu fiquei com isso na minha cabeça. Porque se você fica nesses polos, você não consegue juntar e formar uma coisa diferente. Não diria novo, porque acho que nada é novo. Sim. Mas Combinar, formar, né? é combinar. Algo Você não... diferente, inovador. Richard Feynman, vocês conhecem ele? Já, É conheci. Um ganhador prêmio Nobel e Ele tal. tem um livro chamado Ruído, eu li esse livro. Esse livro eu não li ainda. Eu li Tem o Ruído e tem o A Rápido e Devagar. Não, esse é o Daniel Kahneman. Ah, tá, então confundi. Eu li já o Ruído também do Daniel Kahneman. O Richard Feynman é um cara que estava no estudo da bomba atômica, em vários aspectos bem diferentes, assim. É um cara incrível. E ele ganhou o prêmio Nobel. E teve várias entrevistas com ele, perguntando como é que ele era um gênio. Ele nunca falava assim, eu sou um gênio. Ele falava que a genialidade, ela existe, é que nem a iluminação. Ela existe apesar da pessoa, né? A iluminação, o Buda diz que ela está entre os pensamentos. Então, à medida que tu consegue distanciar os pensamentos, tu consegue ter lapsos de iluminação. E o Richard Feynman falou que a genialidade está em pegar duas ideias que não funcionam e fazer elas funcionarem juntas. Ou seja, tu pegar duas ideias que são desconectas, conectar elas de uma maneira que elas funcionam. Que foi mais ou menos o que tu falou também. Sim. E nada é novo, né? Tu trouxe de Heráclito um de grego. Éfeso, se eu não me engano. Eu não tenho certeza se foi ele, mas acho que sim. Mas é completamente isso, porque nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, né? E aí entraria, eu sempre me questiono isso, falo, nada se perde, nada se cria, como é que começou, né? Como é que começou? Começou numa combinação também, mas para existir essa combinação teve outra combinação. Aí entra naquilo que a gente até discutiu na nossa primeira reunião, da onde que surgiu tudo. Eu não sei por que a gente entrou nesse papo naquela reunião, eu lembro que a gente entrou alguma coisa assim, aí eu comentei do livro Super Inteligência, do Nick Bostrom, se eu não me engano. E aí ele vai falando da IA, que vai criando o mundo, aí você não pode deixar ela saber que ela tá dentro de uma simulação, aí você põe ela em outra simulação, pra ela não saber que ela tá nessa simulação, você põe em outra. Daí entra nesse vórtex e aí a gente cai na reflexão de que será que já não estamos? A gente entende, nós somos IAs, estamos aqui numa simulação. Eu fico nessa reflexão, cara, assim, voltando aos primórdios, né? O que tu pensa sobre o criacionismo, a teoria da evolução e sobre o design inteligente, por exemplo? Acho que são as três vertentes. O criacionismo, Deus criou tudo em 7 dias, aquela coisa. A teoria da evolução e o design inteligente, que mistura um pouco as coisas junto com a física. Assim, eu acho que não tem por que não... Não sei por que eu fiz essa pergunta misturar agora. tudo e botar num liquidificador, sabe? Uma coisa que eu até pausei recentemente, assim, porque minha busca o que é a realidade foi uma busca que me levou para vários aspectos diferentes, né? Tipo, da vida e da compreensão. E para mim ficou, cada vez que eu chegava mais próximo da realidade, eu acabava rompendo um labirinto e entrava em outro. E é como se alguém estivesse protegendo essa realidade para que tu não consiga, digamos, descobrir o que é, no fim, o que é de verdade real. Então, quando a gente falou da simulação, entre uma simulação da outra, tem uma série bem legal que é o Westworld, que basicamente fala muito sobre essa questão do labirinto da mente e fala de como é que quando a gente sai de um, a gente acaba entrando em outro e por aí vai.
E tu percebe que as pessoas mais medíocres, elas estão nesses labirintos, mas muito simplório. Tu olha assim, tá, mas, cara, só larga esse cara. Esse cara bate em ti, esse cara não paga as contas na tua casa, tu que tá trabalhando pra sustentar um vagabundo, larga desse cara. Tipo, é tão simples. Às vezes olhar de fora, né? Até porque isso que a gente precisa dos outros. Olhar, por exemplo, ver se o nosso dente tá sujo, se tem alguma sujeira no nosso rosto. É difícil ser um espelho. E as pessoas acabam sendo esse espelho. É por isso que é tão importante essa parte de comunidade, de interação. Sim. E eu acredito que, apesar de tudo, a gente ainda vai precisar disso, porque é algo que é intrínseco em nós, humanos, precisar do outro, inclusive para se aprimorar. Então, o que... Precisar do outro, inclusive, para errar. Para errar. Porque o outro, sendo um robô, é difícil errar. Então, só para concluir esse pensamento que tu trouxe, para mim, assim, de todas as coisas que eu já estudei, inclusive tem muita matéria científica sobre isso, a gente vive numa simulação, mas a simulação não tem porquê. Foi criada por algum ser, a gente pode chamar de Deus. Então, e não é porque a gente está numa simulação que não existe evolução. Porque na evolução nessa simulação tu pode configurar da forma que tu quiser. Por exemplo, nessa simulação aqui as leis das físicas são tais, as leis matemáticas são Y, e a gente vai ter aqui uma evolução específica. E é muito doido isso, porque quando a gente para pra pensar nisso, aí você para e pensa, tá, mas se é uma simulação, por que raios eu tô fazendo o que eu tô fazendo? Porque... Aí pode entra entrar no niilismo, né? Entra no aí niilismo chama meu gato aqui, o Nietzsche. Chama o Nietzsche. Mas sabe que Nietzsche, ele trouxe uma percepção de niilismo bem diferente do que a gente acreditava e imaginava, né? Antigamente não. Antes acreditava-se que... E hoje em dia também, que o niilismo é você não ver sentido em nada. Só que o Nietzsche, na verdade, ele trouxe um ponto do niilismo que seria você admitir que alguma coisa é teu sentido máximo e por isso todas as outras não têm sentido nenhum. Então, digamos que você, beleza, não tem sentido, nada tem sentido. Então, agora, esse não ter sentido vira dono da sua vida. E por isso, agora, você vai seguir sempre aquele caminho. Ou, por exemplo, você acredita muito em Deus. O Nietzsche criticou muito o cristianismo. Você acredita totalmente, você segue assim, com unhas e dentes, isso aqui, só que agora você fica cego para todo o resto, então você continua sendo um niilista. E aí ele fala, Deus está morto, mas nós o matamos. Mas não é essa questão de que Deus está morto. Assim, né, que eu vim aqui destruir Deus porque eu queria uma teoria. Não, ele só constatou que através do iluminismo a gente já estava nesse caminho de matar, entre aspas, quando a gente fala matar Deus, matar basicamente essa crença de que tu tem essa crença, essa limitação, né? Quando ele traz o conceito do super-homem, é aquele que consegue encontrar seu valor, encontrar suas virtudes e ele, de uma forma autossuficiente, encobrir valor, encobrir propósito nas coisas. Ou seja, nada tem sentido, então eu dou sentido às coisas. Exato. E aí você colocando sentido... Inclusive, o meu primeiro livro que eu li de Nietzsche foi Assim Falou Zaratustra. Eu tinha acabado de voltar da Irlanda. É mesmo? Tinha acabado de voltar da Irlanda e falei, cara, eu tava meio perdida, eu não queria mais seguir com a empresa de tecnologia, deixei de lado, eu falei, não é o que eu quero pra minha vida. E aí voltei Aí eu olhei assim, fui no sebo, eu gosto de comprar livro velho. E aí eu fui no sebo a tentar achar um livro velho. E achei esse livro meio rabiscado. Eu falei, vou ler. Todo mundo fala que quando lê Nietzsche perde o sentido das coisas. Já tô sem sentido mesmo, acho que mais pra baixo não tem nada a perder. Tem nada a perder. Comecei a ler, pois no livro eu descobri que eu poderia criar algum sentido. Então foi isso que eu entendi, tiro muito isso pra mim. Mas eu vejo também, tem uma interpretação um pouquinho diferente dessa parte do Nietzsche, que Deus está morto. Eu acho que o Nietzsche, ele criticava esse vitimismo dos cristãos, digamos assim, sendo uma vítima de várias coisas, a vítima do diabo, a vítima de tudo, e você fica recluso. E Deus, na verdade, é o oposto disso. Deus seria um super-homem, entende? Deus seria o máximo, atingir seu potencial máximo, você ir na sua melhor versão, você ser imagem e semelhança é ter um poder de criar várias coisas, poder de desenvolver, poder de se comunicar, poder... ter esse poder e não ser uma pessoa subalterna a algo, sabe? E aí, eu penso que nós matamos Deus, digamos assim, nessa visão, porque nós matamos ele dentro da gente, nesse potencial ilimitado. Porque a gente ficou com uma nuvem de percepções do que fizeram conosco e por isso estamos lutando contra uma coisa que fizeram conosco por causa de Jesus. E tá tudo certo, eu gosto de Jesus é massa. Mas assim, cara, eu acho que, inclusive, eu sigo os princípios cristãos que eu acho que são atemporais. Sim. Mas eu vejo nessa visão, assim, eu entrei nesse assunto do Nietzsche ali, do niilismo, principalmente porque dentro dessa lógica de que estamos numa simulação, nada tem sentido, você pode chegar nessa conclusão e não fazer nada. Eu acho que entraria na mediocridade. Você entra nessa conclusão e você não faz nada em relação a isso. Ou, indo muito na filosofia do Jordan Peterson, né?
Ou você vai escolher esse sofrimento ou outro sofrimento, que seria o quê? Fazer o que tem que ser feito, lutar por alguma coisa que você acredita, e se lá na frente você descobrir que era só uma simulação e que deu game over, pelo menos alguma coisa você fez nesse caminho, você não ficou apenas reclamando da vida de um jeito que te fez sofrer sendo insignificante. Então você pode ir pra insignificância, você vai sofrer, ou você pode tentar fazer alguma coisa e vai sofrer do mesmo jeito, você vai perceber que pode estar errado, você vai perceber que vai doer, vai perceber que vão acontecer coisas que você não gostaria, mas pelo menos você tentou alguma coisa. E não tem problema nenhum estar numa simulação. Aqui tem vários elementos, né? Até gamers, né? Tem aqui ó, o machado do God of War, né? Tem ali a espada élfica do Rei dos Elfos, tem a espada do Rei Lynch lá, do World of Warcraft. E quando tu vai jogar um jogo, tu sabe que aquilo não é real, mas tu se diverte, né? É isso. Então, se isso aqui é um jogo, por que não me divertir aqui? Por que não foi me dado... Shakespeare tem uma fala dele que eu não esqueci agora em qual livro, em qual peça, que ele fala exatamente sobre esse teatro da vida e que nós somos atores e que cabe a nós desempenhar muito bem os nossos papéis que nos foram dados. Quais são esses papéis? Tu ganhou um papel quando tu nasceu. Daí tu pode acreditar em destino, tu pode acreditar em karma, tu pode acreditar logos. E livre-arbítrio nessa situação, né? Aí começa. Mas assim, tu teve um papel, teve alguma coisa que foi encabida a ti, seja biologicamente, não acredito em nada, eu não sou ateu. Tudo bem. Biologicamente. Vamos lá, vamos pegar em vez de seguir a linha de Platão das ideias, vamos seguir a linha de Aristóteles, que é a linha que segue, né, a parte mais científica, física, de quebrar as coisas. Tá, então tu foi incumbido através de DNA do teu pai e da tua mãe, características biológicas. Tua altura, às vezes com a tua capacidade cognitiva, através do teu ambiente foi te exposto coisas que vai fazer com que tu tenha uma tendência a X. Os alimentos que tu comeu, eles moldam as bactérias que tem mais bactérias no teu corpo que células. Até se você nasceu de parto normal ou não, muda as bactérias, tudo. Tudo, muda tudo. Então, assim, esse papel foi incumbido por ti, seja espiritualmente, seja biologicamente. Viver muito bem esse papel é descobrir quais são as tuas habilidades, descobrir quais são as tuas deficiências e, beleza, o que faz sentido eu melhorar das minhas deficiências? Isso, porque prejudica meus relacionamentos se eu quero ter relacionamentos bons. O resto, eu vou achar uma forma de delegar, uma forma de diminuir a necessidade de geração de resultados ruins e vou pegar e vou aplicar nas coisas que eu sou bom e vou resolver aqui viver uma vida que seja o mais possível próximo dentro desse papel que eu cumprir muito bem esse papel, né? Tipo assim, atuar muito bem no papel que foi me dado. Que é uma coisa que Shakespeare trouxe, eu achei sensacional, assim. Então, independente se tu acredita em livre-arbítrio ou não, se tu acredita em destino ou não, tu teve questões biológicas e de ambientações que te fizeram ter tendências. E essas tendências, quando tu consegue botar energia nelas, tu se sobressai, é o que eu chamo de zona de genialidade. Que eu acredito que todas as pessoas têm. Toda pessoa é medíocre. A maioria das pessoas são medíocres, mas toda pessoa, mesmo as medíocres, tem uma capacidade de se tornar lendária se ela conseguir ativar a sua zona de genialidade. Qual que é o problema? É que tem tanta gente enterrada no meio de tanta informação errada. E no meio de muita informação. No meio de muita informação e principalmente assim, informações que, quando eu digo errada, não é fazendo novamente juízo de valor. Certo. É dizendo assim, erradas para que ela consiga atingir esse objetivo de ser lendária, de ser extraordinária. E muitas vezes erradas sobre ela mesma, né? Crenças arraigadas ali no inconsciente de quem eu sou, do que eu posso, do que eu não posso, do que eu deveria, do que eu não deveria. E tudo isso vai construindo o teu espectro. Tem uma frase muito legal que eu gosto, que é a pessoa que deveria ser menos enganada é você mesmo. Contudo, a pessoa que mais você engana é você mesmo. Então a gente está sempre se enganando sobre um monte de coisas. E quando a gente consegue, conhece Yu Sim? Sim. Yu Sim tem uma frase que é muito bacana dele, entre várias outras, né? Eu tenho, acho que, todo o livro dele já li várias vezes, eu sempre tenho um monte de coisa anotada. Mas a pergunta não é quem é você. A pergunta que deveria ser o que não é você. Ao momento que você retira todas as layers, as camadas daquilo que não é você, você encontra você. Então, o problema não é adicionar. Eu quero me encontrar, então eu vou no retiro de meditação. Então, eu vou fazer yoga. Eu vou lá falar com um guru na Índia. Isso está adicionando. Para te se descobrir, o que tu precisa fazer é tirar tudo aquilo que foi incumbido pela sociedade, pelos seus pais, por todos, que não é você. E será, cara? Eu vejo assim, o Piaget foi um psicólogo, né, e suíço, se não me engano. O Vygotsky não era Piaget mesmo. E ele
fez alguns experimentos, né? Ele é psicólogo e tem muito impacto na psicologia, mas principalmente na pedagogia. Então, muito se segue na pedagogia por conta de Piaget e Vygotsky, que vão na linha construtivista do conhecimento, que é uma linha que eu particularmente sigo. E todos seguimos também. Mas qual que é a ideia que ele trouxe? Ele fez um experimento. Então, ele fez um experimento com crianças. Ele pegava uma criança ali e ele pegava essa criança bem pequenininha, onde ela não sabia quem ela era ainda direito, muito petitinha. E aí pegava um batom ou uma coisa vermelha, um marcador, pensa um batom vermelho, e passava na testa da criança, assim, passava na testa. E aí mostrava o batom vermelho, passava na testa dela, assim, e colocava em frente um espelho. Essa criança olhava pro espelho, aí olhava pro espelho, aí não sabia o que tava vendo ali direito, não sabia se era ela, se era o quê, tinha um negócio na testa, né? Aí olhava assim, ficava tentando, e depois de um tempo ela pegava e fazia assim. E tirava aquele batom. Naquele momento ela percebeu que era ela naquele espelho, e ela começou a se identificar com aquilo. Só que por que isso aconteceu? Porque existiu um outro que fez essa marca na testa para ela perceber, então, que era ela. Aí, trazendo uma outra reflexão, já volto nesse estudo. Se só existisse você no planeta Terra, você saberia que você é um ser humano? Se você não tivesse contato com ninguém, absolutamente ninguém, desde o momento que você nasceu, você não saberia que você é um ser humano, você não tem comparação. Então, acaba que quando a gente nasce, isso que o Piaget estava tentando trazer, quando a gente nasce, a gente começa a ter essas comparações naturais. Por exemplo, seu filho. Ah, você falou agora há pouco. Ele é a cara da mãe, mas o comportamento é muito parecido comigo. Aí daqui a pouco você vai falar, nossa, o nariz é igualzinho da mãe dele, a boca é igualzinho do Alan e tal. E ele, o teu filho, escutando isso, ele vai entendendo um pouco de quem ele é por fragmentos do que falaram pra ele das comparações. Então eu falei que será, depois de tudo que você falou, porque dessas layers, assim, essas camadas são formadas, mas para que nós saibamos quem nós somos aqui nesse mundo, de alguma maneira, pelo menos. Então, nós só sabemos quem nós somos porque existe o outro, existe essa comparação, existem esses adicionais do eu sou parecido com isso aqui, um pouquinho disso aqui, um pouquinho disso aqui. Se você tira tudo, sobra o quê? Sobra você na essência total, mas aí talvez você não tenha capacidade de perceber que aquela essência é você. Entende? É um paradoxo, eu não tenho certeza. O que tu trouxe é bem interessante, que é o seguinte... a consciência só surge através da comparação. A consciência só surge através do contraste. Ou seja, se eu sou a única pessoa no mundo, eu não vou saber que eu sou uma pessoa. Ainda mais se não tiver como comparar com outros animais, etc. Se tudo é escuro, não tem como eu saber o contraste gerar através... Pode ver aqui agora na câmera, né? A iluminação, o que faz a câmera pegar bem aqui e ficar uma imagem bonita, não é simplesmente ter muita luz. É ter a luz nos ângulos certos, porque a sombra é fundamental. E ter escuro, Ter atrás escuro. E tal. A música só consegue se eu apertar lá e ficar, deixar no sustenido, e deixar lá no sustain e ficar só... tipo, não é a música. O que faz a música é também as pausas, é o fato de não ter som por algum momento. Então, o contraste gera consciência. Então, nesse ponto, eu concordo 100% contigo. No outro ponto, e não é que eu discorde, mas que a gente daí só tem que chegar num acordo de quem é você. Se você é uma personalidade, essa personalidade ela é construída com base em layers mesmo. Então, eu sou um médico, eu sou o cara que foi lá e estudou um monte, eu sou o cara que faz cirurgias e eu ganho muito, eu sou o cara que sou casado. Beleza, são layers. Agora, quando tu quer descobrir o que as pessoas normalmente buscam, quando elas começam essa busca no meu interior, é tipo assim, eu quero descobrir a minha essência mais pura. E a tua essência mais pura, ela só é. Só é. É só eu sou. Sim. E esse eu sou, tu precisa quebrar isso mesmo, pra chegar na não dualidade, né? Sim. E isso que eu digo, assim, se tu quiser descobrir quem tu é de verdade, é remover. Sim. E entendendo isso é interessante, porque todo sofrimento ele é causado pelo um apego. Todo sofrimento é causado por um apego. À medida que tu tem mais layers, tu tem mais apego. Então, por exemplo, eu sou torcedor do Grêmio. Quando o Grêmio perde, e eu sou torcedor aquele, eu vou ficar triste. Eu tenho o carro tal que eu amo, eu gosto de paixão. Se alguém arranhar meu carro, eu vou ficar triste. Então, quanto maior o teu apego às coisas, às layers, inclusive de personalidade, eu sou tal, eu sou isso, mais o teu sofrimento. E uma forma de reduzir sofrimento, se a gente vai pegar o estoicismo mesmo, é conseguir entender quais são os pontos de controle que tu tem, né, de influência e tudo mais. Foi Epicteto, que se eu não me engano, que trouxe essa visão do círculo de controle, de influência e tudo mais, onde basicamente tu começa a entender que tu tem, sobre controle mesmo, muita pouca coisa. Se a gente vai para um aspecto, inclusive de livre-arbítrio, que muitos biólogos, muitos pesquisadores dizem que a gente não tem livre-arbítrio. Muitos neurocientistas. Muitos neurocientistas dizem que a gente não tem livre-arbítrio. Eu, particularmente, acredito que o nosso livre-arbítrio, se existe,
ele acontece em lapsos muito Concordo. pequenos. Eu acredito que ele exista, mas meio lá, meio cá, meio 50-50, assim. É, Sim pra e não. mim, não é nem 50%. Depende. Pra mim, na minha visão, é tipo assim, sei lá, 0,001%, sabe? Livre-arbítrio. Então é quando tem um lapso de consciência. A maioria das pessoas passam a vida toda sem ter nem consciência. São robôs. Que foi algo que me provocou a fazer todo esse movimento lendário, porque eu pensei, cara, será que tem alguém que pensa? Será que as pessoas... Tem alguém que consegue Sensacional. entender assim, ó, tu olha pra isso aqui, cara, se tu fizer isso aqui, vai dar merda. É óbvio, entendeu? Tipo, será que tem mais alguém que pensa? Porque ao meu redor, quando eu era criança, eu percebi que poucas pessoas pensavam, adultos mesmo. Eu pensava, cara, tá óbvio, tá na cara. Então, Cheguei nessa conclusão também, eu criança. Tanto que uma coisa que eu carreguei, tive que me tirar dessa camada, tive que tirar essa camada da minha personalidade, foi que quando eu tinha, sei lá, uns 9 anos, meus pais, eles brigavam demais. E aí eles tinham separado, voltado várias vezes por minha causa, que eles queriam que desse certo, né? Só que aí chegou um momento que eu tava tentando ler, eu juro, eu tinha, sei lá, uns 9 anos, eu tava tentando ler no meu quarto, e começaram a discussão de novo. Aí eu falei assim, não é possível que eles vão fazer isso, cara. Aí eu saí do meu quarto, eu lembro certinho, eu falei, por que eles não param? Por que só não tem mais essa discussão? Eu saí e falei assim, olha, parei e falei... vem cá, vamos fazer um... eu falei assim, vem cá. Gente, eu sei que vocês estão juntos por minha causa. Não precisa, vocês não estão felizes juntos, não precisa ficar junto por minha causa, vai dar tudo certo. Deu uma semana separaram no papel. Aí durante muito tempo eu carreguei essa culpa, tipo, putz, separei meus pais e tal, mas não era essa a questão. A questão é que eles não estavam felizes, a questão depois minha mãe se casou, tá super feliz, tem 2 irmãos, e tudo fluiu. Só que foi um lapso de consciência e aquilo me permitiu viver várias outras coisas com o meu pai, de uma forma muito mais leve, viver com ele, de uma forma muito mais leve, viver com a minha mãe, e aquilo me trouxe muita felicidade. Mas percebendo um momento de sofrimento, que eu não queria eles separados. Mas, às vezes, no momento de sofrimento, a gente tem que decidir alguma coisa. A gente tem que fazer alguma coisa, igual você falou. Esse lapso de consciência desse momento. E no que você estava falando, me voltei também lá atrás em Moisés. Tem uma história judaica que dizem que Moisés, ele perguntou para Deus assim, quem é você? Aí Deus falou, eu sou. Tá, mas qual é o seu nome? Quem é você? E Deus, eu sou. Não, mas qual que é o teu nome? Me fala quem é você. E Deus fez... É isso aqui. O que você quer que eu faça mais do que isso? Então, esse eu sou não é uma coisa ou outra, mas é o ser. E eu confesso que eu tenho essa dificuldade de só aceitar isso, porque eu também fico percebendo todo o outro lado. A personalidade, beleza, mas você é composto por tudo isso. E seus comportamentos são derivados disso aqui, então isso aqui também é você, não é apenas esse ser. O ser é o motor imóvel, como diria Aristóteles. O motor imóvel de Aristóteles é Deus, é um motor que não precisa de outro motor para ele se mover. Ele tem energia em si mesmo, mas a gente não tem energia em si mesmo. É tipo assim, meu braço, isso é um exemplo de um pastor que eu gosto de acompanhar. Eu acompanho padre, pastor, filósofo, a galera. Mas isso aí que tu faz poucas pessoas têm capacidade de fazer. Que é, tipo assim, acompanhar pessoas que têm pensamentos que são contraditórios, às vezes, né? Uma coisa... a maioria das pessoas, elas vivem na bolha delas. Então, se tu é de esquerda, e eu sou de esquerda, eu vou te seguir. Se tu é de esquerda e é comunista e eu também sou, eu vou te seguir. Mas se tu é esquerda e tu não é comunista, então tu tá errado e eu vou te julgar. Cara. Então, a galera tem essa... E vão se criando bolhas cada vez mais... Eu tenho pavor de bolha. Eu tenho pavor de bolha. Tanto que eu estouro todas as bolhas. Tipo assim, pessoal... Cara, como é que tu conversa com um cara que é fulano de tal? Eu converso com todo mundo, cara. Eu acho sensacional. Eu sou amigo de um monte de gente esquerdista. Sou amigo de um monte de gente direitista. Sou amigo de pessoas que são da igreja. Sou amigo de gente que é ocultista. Também. O último cara que eu entrevistei aqui no podcast, ele é ocultista, né? Ele entrou em várias seitas e tal. E um monte de negócio. Eu sou amigo de todo mundo. Os ayahuasqueiro. Ayahuasqueiro. Tipo assim, eu tô... E é de boa. E, cara, eu gosto disso também, sabia? Eu acho legal porque você começa a ter as combinações. E você tira as suas conclusões. Por mais que as suas conclusões sejam enviesadas de algum lugar, mas tu tem um espectro. Tu consegue ver de vários lados diferentes a mesma verdade, né? Sim. Porque a verdade, ela não tá incutida em uma frase ou alguma coisa nesse sentido. E a verdade só é verdade quando ela é questionada, não quando ela é apenas aceita. Como é que você vai falar que alguma coisa é verdade se você não questionou ela? Não tem como. Eu não consigo aceitar essa ideia, Também pelo não. menos. Não, é assim porque Deus quis. Como assim? Deus quis, quem é Deus? Pra começar, quem que é esse cara aí? Quem é Deus? Exato. Mas o que eu tava falando, que é do pastor, um pastor chamado Ed René Kivitz. Eu até fiz um curso dele lá. Como é que era o nome do curso? Minhas Crises de Fé. Então ele traz em 4 episódios bem longos. Ele é teólogo também, traz muita explicação. Eu gosto bastante disso. As crises de fé dele, tipo, quem é Deus? Como assim a Bíblia é a verdade? Como assim? E aí você começa a entender de uma forma profunda. Só que ele trouxe um conceito que eu achei muito interessante, eu não vou lembrar o nome do termo ali específico, mas ele falou assim, imagina que a minha mão
ela olha pra mim e fala assim, eu quero sair do teu corpo. Uhum. Vou falar, você vai morrer? Você sabe que se você sair do meu corpo, você vai morrer, você não vai ter energia, né? Aí ela fala, tá, mas eu quero sair mesmo assim. Isso é o livre-arbítrio, digamos assim. Beleza. Aí ela vai lá, ela pega e dá um jeito de se cortar. Se corta. E ela fica se debatendo no chão com força residual, ou seja, a força que resta, ela vai se debater até ela morrer. E aí, é quase que isso a gente tentando separar de Deus, ou dessa energia criativa, do simplesmente ser, sei lá, como você quiser chamar. Se você tenta se separar, beleza, você vai morrer com energia residual. Agora, se você compreende que você é ser, você também é esse eu sou, você tem isso dentro de você, você vai conseguir se manter dentro desse corpo, digamos assim, mas você também vai conseguir fazer os seus próprios movimentos, por mais que você esteja dentro desse corpo. Daí eu fico nessa ideia, sabe? Somos o ser, apenas o ser, porque se tirar disso, não tem energia, porque eu só existo porque alguma coisa me deu a dádiva da vida. Então, ok, faz sentido isso. De algum lugar eu vim. Só que, ao mesmo tempo, eu também sou outras coisas que formam minha personalidade. Então, qual que é essa combinação? Será que não é apenas o ser? E será que não é apenas essa personalidade, mas a combinação dessas duas coisas? Ou não? Ou é tudo uma balela isso que a gente está falando e, na verdade, não tem sentido nenhum todas essas coisas? Ou é uma questão da física, uma questão da antimatéria? E aí entra antimatéria, partícula de Deus, de onde surgiu isso? Como é que conecta? Porque, matematicamente falando, faz sentido. Faz sentido a antimatéria, faz sentido a questão do tempo. Na minha cabeça não é nada uma questão de matéria ou de espaço, é só uma questão de tempo. Não tem a lógica que a gente procura, a gente só não acha porque a gente tá numa percepção errada de tempo. É uma percepção limitada, eu diria errado, uma limitação. Talvez, limitada. Terceira dimensão, quarta dimensão é a dimensão do tempo, onde o tempo Sim. ele não é linear, né? Então, tipo assim, passado, imagina, a gente não consegue pensar isso que passado, presente e futuro, na verdade, estão acontecendo tudo ao mesmo tempo. Sim, o passado é um presente que já foi, o futuro é um presente que vai ser, o presente é o que deixa de ser no momento em que é. Não existe exatamente, sabe? Só que existe nesse segundo que já passou, que agora tá no outro, tá entendendo? Só que essa lógica não encaixa muito na minha cabeça, sabe? Não se encaixa muito bem. Mas Claro, tipo assim, a gente, o que acontece, né? A gente, inclusive de forma evolutiva, a gente desenvolveu habilidades sensoriais que pudesse promover a continuidade nossa como espécie. Então a gente não enxerga a realidade como ela é. Certo. A gente enxerga a realidade como ela é necessária para que continuemos vivos. Certo. Por exemplo, se fosse uma necessidade biológica, a gente conseguir olhar o raio-x, olhar outras coisas, por exemplo, outras capacidades, né, ou escutar outras capacidades, a gente conseguiria. A gente não tem isso porque evolutivamente não faz sentido a gente ter isso, né? Agora, o que tu trouxe, né? Quem nós somos? Quando a gente quer aprender algo, é bem interessante a gente se posicionar dentro de algo, né? Se posicionar... eu quero entender essa visão. Então, a empatia, basicamente, é tu conseguir se colocar no lugar da pessoa. Se nós somos eu, né? Se somos todos eu sou, e eu quero aprender mais sobre mim, uma forma que eu posso fazer isso é através de um papel. Então, eu me coloco numa situação de um papel, onde, através da limitação, eu vou me conhecer. Porque se eu sou tudo... Fica difícil demais de discernir. Como é que eu vou saber quem eu sou? Então, o eu sou, para se conhecer, se coloca como homem. Tô parecendo agora um profeta falando. O eu sou, ele se coloca como uma caneca, como um microfone, como basicamente toda a matéria para poder experienciar e poder se... Basicamente, é claro, isso aqui é uma questão minha, através dos meus... Não estou incutindo aqui, né, isso com verdade absoluta, mas a minha compreensão é: eu sou... O Alan é um papel que eu sou utiliza como uma forma de ampliar sua consciência e se entender mais. Então nós todos... A vida é um exercício de autoconhecimento para uma força maior. Exatamente. Então toda vida nesse planeta e possivelmente em outros planetas, e o próprio planeta e o próprio Sol, são experiências que o eu sou está tendo para poder se conhecer e se expandir e entender mais. Então basicamente nós todos aqui somos deuses que estamos se conhecendo, e nós não é que nós somos vários deuses, nós somos um único Deus. E por isso que nós fazemos parte todos de um mesmo corpo. Cristicamente, né? Tipo assim, eu sou um cara que foi criado dentro da igreja, então eu tenho muitos valores cristãos comigo, apesar de não me dizer que eu sou cristão. Muitos cristãos que me conhecem falam: cara, mas tu é mais cristão que quase todo mundo que eu conheço da igreja. Porque eu vivo valores que são semelhantes ou que são valores cristãos mesmo, porque eu acredito que são valores que te levam para uma vida de mais
de mais qualidade, de mais autossuficiente, de mais felicidade. Faz mais sentido seguir do que não seguir. Na minha cabeça, assim, faz sentido, um sentido emotivo, também emocional, essa coisa de, poxa, esses são os meus valores, vou seguir eles. Mas eu acho que é mais produtivo segui-los do mais que não produtivo. segui-los. Até uma visão mais oportunista em relação ao mais assunto. Mas é utilitarista, real, né? eu tô sendo... Mais utilitarista. Não, faz mais sentido. Mesmo assim. E até oportunista, às vezes. Até oportunista. Eu falo que às vezes a gente se tropeça em nós mesmos. E, cara, às vezes a gente tá seguindo um X valor que a gente sabe que vai dar certo. Não porque a gente tá sendo altruísta, mas que a gente sabe que vai ser bom pra nós mesmos. Pelo menos é um pouco do que o André também fala, né? Do egoísmo, de você... O pessoal vai emagrecer muito, né? Dos conteúdos que eu crio e tudo mais. E para alguns que têm mais consciência, digamos assim, eu até falo, cara, obrigado, mas eu não fiz por ti. Eu fiz por mim. Porque eu tenho essa necessidade de colocar pra fora isso. Transmitir. Não é que eu não quero ajudar pessoas, eu quero ajudar pessoas. Mas é uma necessidade minha de colocar isso pra fora para que outras pessoas sejam ajudadas. Para que outras pessoas sejam ajudadas. Mas não era sobre tu? É sempre sobre tu, né? Sempre sobre você. Tipo, tem um aqui... isso aqui vai ser estranho falar, mas não existe outro, pra começar. Sim. Não existe outro. Tudo é sobre ti. Tanto que o outro vem do alter, que vem de alter ego. Ou seja, é um outro a partir do teu ego. Então, o outro é um alter da tua percepção. Não que ele seja outro. Sim. Enfim. Então, pra começar a conversa, não existe outro. Só existe tu. Tudo que tu faz é sobre, por exemplo, eu sou altruísta. Tudo bem, tu é altruísta por quê? Porque eu não consigo ver as pessoas passando... Eu não consigo ver as pessoas passando necessidade. Então tu que não consegue. Eu quero salvar o mundo. Mas você quer salvar o mundo por quê? Você quer ser a pessoa que salva o mundo? Exatamente. Ou porque você quer salvar o mundo, né? Tu vê a política, né? Todos os políticos, independente de que é de esquerda, de direita, todos é porque o cara tá com um projeto pessoal. Quem que não tá ali com um projeto pessoal? Todos eles estão com um projeto pessoal de poder. Sim. Todos eles estão ali porque querem algo para si. Então, enxergar a realidade como ela é te permite... deixar muito de sofrimento. Uma questão que o ser humano ele busca prazer e foge de sofrimento, né? Quando tu entende que o prazer e o sofrimento são dois lados da mesma moeda, e quanto maior tu quer sentir prazer, mais dor tu vai ter que sentir, tu começa a pegar esse pêndulo e começa a centralizar mais ele. Tu acredita que existe o equilíbrio? O equilíbrio, ele é uma dança, basicamente, né? Entre duas esferas, dois lados. Eu não acredito que nada extraordinário é criado em equilíbrio. Tudo que é extraordinário ele é criado no caos. Concordo. Mas o que sustenta depois é um equilíbrio. Por exemplo, nosso planeta, ele foi criado no caos. Né? Cometas e não sei o que lá, a água que está aqui provavelmente veio de um cometa que bateu na Terra e tudo mais. Depois o que sustenta, digamos, essa nossa vida aqui é um equilíbrio gigantesco, absurdo, que não tem nem computador quântico que vai computar isso, entre várias coisas. Posso tomar um cafezinho? Claro, fica à vontade. Então, eu sou o cara que eu sou meio anti-equilíbrio, mesmo entendendo que existe necessidade. Por exemplo, eu acabo sendo meio anti-RD, sabe? Anti-Esley agora, porque, tipo assim, ele é o cara que prega, né? 8 horas de sono, e eu sou o cara... Se essa madrugada eu tô inspirado, eu vou ali e vou criar. Eu sou esse cara. Eu me limitei muito, sabia, cara? Uma coisa que eu tentei seguir essa coisa de rotina. E eu consigo. Se eu quero, eu consigo. Eu consigo seguir rotina e eu gosto até mesmo da rotina. Só que tem um momento que não vai dar. Eu preciso do meu momento criativo, eu preciso ficar sozinha, eu preciso do meu momento de caos. É necessário. Até é meio sádico às vezes. Mas é necessário. O que você pensa sobre essa galera que fica tentando seguir a rotina perfeita como se tudo fosse um mar de possibilidades perfeitas, assim? Cara, são pessoas que estão seguindo uma fórmula e não existe fórmula pro extraordinário, não existe fórmula pro calendário. Não existe fórmula pro sucesso. Quem consegue obter e foi uma coisa que é interessante quando tu observa os maiores de qualquer área, se tu tentar aprender com eles o que eles vão te falar, fica até a dica pro pessoal aqui. Se tu quer pegar alguém, Warren Buffett, qualquer pessoa que é o cara lá, tá em primeiro lugar lá, nunca siga o que ele vai te falar. Porque ele não sabe o que ele tá fazendo. Genial. Ele não sabe o que ele tá fazendo, eu concordo. Ele não sabe o que tá fazendo. Porque ele não soube o que ele fez, tecnicamente, né? Porque quem se sobressai em qualquer esporte, ele entra no estado de flow. Ele não está presente enquanto faz. Eu já fui músico. Os maiores músicos que eu conheci, o cara ia fazer um solo lá, incrível. Beleza, ele estudou mas saiu. uma escala pentatônica, ele estudou durante anos
compasso, ele estudou um monte de coisa. Mas na hora que ele tá ali no flow, é na hora que sai aquele solo incrível daquele show que ele fez, e ele pergunta, cara, o que foi aquilo? Não sei. Não sei, eu tava sendo mais... Então, eu também tocando, cara, às vezes que eu toquei algo incrível, nossa, eu não tava ali. Os melhores podcasts que eu criei, que eu escrevi, eu não estava ali. O Telegram, quando eu fazia as chamadas do Telegram, eu não estava ali. Eu escutava depois do Telegram pra saber o que eu falei, porque eu não sabia o que eu falei. Então, tu simplesmente é como se fosse um canal de Deus. Sim. Um canal do universo, um canal do... Seja o que for que tu quiser falar. As melhores coisas que eu já falei, eu não me lembro. Tu não sei, porque não é, entre aspas não era tu. Era não me lembro exatamente o que eu falei. Entre aspas, tu era um canal do teu eu superior, tá lá, seja o que for, pode falar, dar nome que quiser, nomes não importam. O próprio Javá, Deus ali, falou pra vocês, cara, eu sou sol. Então, não importa os nomes. Então, quando tu quer aprender algo com alguém, e não que não seja importante manuais, não que não seja importante passo a passo, mas tu precisa entender que todo passo a passo leva à mediocridade. Eu entendo que o passo a passo ele é meio, não é fim, não deve ser fim. Por isso que eu defendo, por mais que eu trabalhe com metodologia, eu não concordo com a metodologia. A galera até fala, como assim? Mas você tá dando um tiro no teu pé. Falando, não, eu sinto que a metodologia ela é meio. Uma vez que você quer fazer um bolo de cenoura com chocolate, você vai seguir uma receita. Depois que você já aprendeu, já fez isso umas 10 vezes, você não vai seguir a receita. Você vai seguir o teu flow, porque você já sabe, vai botar um pouco de canela, um pouco mais de chocolate, sei lá, você vai inventar. Então, o método, ele te dá a liberdade de depois você entrar no flow mais facilmente. Por exemplo, esse cara da guitarra que tu falou, o que tu fez ali? Primeiro ele aprendeu a escala tal, ele aprendeu tal coisa, ele teve segurança no que ele estava fazendo através da metodologia. Só que no momento que ele tem segurança e domina isso, ele não precisa mais disso, porque já está nele, já é parte dele. E aí ele vai para um outro lugar, que é o que, além disso, eu também tenho que estar entranhado dentro de mim, que não parte desses conhecimentos, mas parte de uma combinação desses conhecimentos com o que eu sou, com a minha vida, com o todo. Só que se ele tá nervoso pensando qual que era a escala mesmo que eu tinha que fazer, qual que era a nota, se ele tá nervoso pensando nisso, ele não se permite ir pro flow. Então o método ele traz a liberdade de você entrar no flow, se perder no flow, porque se você se perder, você sabe pra onde voltar. Então eu vejo o método como um facilitador do flow, do que como um limitador. Por isso que quando eu vejo que a pessoa tá ficando presa na metodologia, eu falo, não quero mais fazer esse projeto. E eu não quero mais mesmo, porque pausa ali. Exatamente. A metodologia, ela é... Ela pode te limitar ou pode te ela é uma fazer bengala que te permite exercitar um músculo que ainda não tá bem trabalhado para que tu largue essa bengala. Exato. O problema é que as pessoas ficam com essa bengala pro resto da vida. E ainda mais as que aprendem com essa bengala e tentam ficar naquilo o resto da vida. Eu vejo que os experts que eu mais admiro, os mestres que eu mais admiro, são os mestres que souberam estruturar suas próprias metodologias e depois ir além dessa metodologia e fazer os seus alunos irem além dessa metodologia, porque ele mesmo falou que aquilo ali não era tudo que ele sabia. Igual o Einstein, primeiro ele criou a teoria geral da relatividade, ele mesmo percebeu que estava errado, daí ele foi para uma outra teoria. E aí ele percebeu outra coisa que hoje em dia a galera tá comprovando agora, só que uma coisa que ele mesmo percebeu que estava errado, foi para uma outra linha, entendeu outro negócio, e a galera foi seguindo ele, não se prenderam naquela teoria antiga. Alguns ainda ficam lá, mas aí é idiotice. Sim. Aí outros vêm vindo e vão juntos. Então os que eu mais admiro são as pessoas que conseguem estruturar, porque não adianta você saber e não conseguir explicar algumas coisas. Tem coisas que você não vai conseguir explicar, tem coisas que você vai conseguir fazer a pessoa sentir. E aí é uma outra coisa. Então, só que não adianta nada você saber e não conseguir compartilhar, mas depois você consegue compartilhar, não adianta nada você ficar só na mesmice de compartilhar a mesma coisa. Aí você cai na aula monótona de professor que tá há 10 anos ensinando a mesma coisa pra quinta série, então ali tem que ensinar a mesma coisa de novo, e aí você fica preso naquilo. Olha como imbecil é isso, né? Tipo assim, durante 10 anos mudou um monte de coisa, o professor fica ensinando a mesma coisa ali pra te fazer uma prova. No fim... Porque é tranquilo pra ele também, ele não consegue entrar num caos com ele mesmo pra ensinar uma coisa nova. Qual que é o objetivo? É fazer o cara passar na prova. Cara, eu dei aula em escola por quase 2 anos. E eu voltei pro Brasil com esse intuito. Eu larguei minha empresa de tecnologia, tinha passado na faculdade de física, pensa a loucura. Nossa. E aí eu falei, cara, eu vou voltar ao Brasil porque eu quero dar aula em escola. Minha mãe, pedagoga, ela falou assim, o quê? Quero fazer alguma coisa de educação, quero mudar a educação. Mas aí minha mãe, pedagoga, ela falou, você tá louca, Isabelle? Você tá louca? Você não vai fazer isso? Eu falei assim, eu vou sim. Eu tinha 18 anos, eu lembro da frase emblemática que eu trouxe pra ela. Falei assim, desculpa, eu não tô pedindo pra senhora, eu tô só avisando. Aquela frase me tornou adulta, assim, sabe? E aí, eu lembro que eu voltei pro Brasil e falei, vou dar aula em escola. Eu falei, o que eu sei, né? Eu falo inglês e eu tenho experiência com robótica, vou tentar uma vaga nisso aí, né? E consegui, fui dar aula de inglês e de robótica em escola, desde o berçáriozinho, desde os nenenzico até o 9º ano do ensino fundamental. E dei aula particular para adultos e idosos também, de inglês.
E eu comecei a entender essas dinâmicas. Eu falei assim, cara, não faz sentido nenhum isso aqui. O que me dava uma agonia era seguir, eu não posso falar o nome da instituição, Sim. seguir a metodologia deles no talo, eu não conseguia. Só que eu tinha que entregar relatório, entregar não sei o que, então beleza, eu fiz isso. Só que a maior parte das vezes eu falava assim, cara, eu preciso que a criança queira aprender. Porque é o que eu falo, a curiosidade é o que ensina, nada mais do que isso. E aí eu falei, como é que eu vou fazer eles quererem aprender? Daí primeiro eu fui pro ambiente, mudar ambiente. Então vamos fazer aula no parque. Então vamos fazer a aula Teve um dia que eu fiz uma roda com as crianças, coisa de 2, 3 aninhos, uma roda com tantão de criança e era doido, porque normalmente a criança fica jogando coisa, você olha pra um, o outro já tá com o boneco dentro da boca, aí você olha pro boneco da boca, o outro já tá lá do outro canto caindo. Então é uma loucura. Só que toda vez que eu fazia essas dinâmicas, eles ficavam juntos. Fiz uma roda ao redor assim da quadra de areia. E a gente ficou ali, e o número de perguntas que surgiam em inglês, de uma forma que eu nunca tinha visto, e eu fazia isso direto na quadra, no parque, em cima da árvore, eu dei aula em cima da árvore. E isso tudo vai gerando a curiosidade. Mas por quê? Porque eu permiti olhar e falar assim, eu não quero que essa sala de aula esteja sobre o meu controle. Não é o meu controle, eu sou uma intermediadora. O conhecimento existe, eles precisam buscar esse conhecimento. Eu vou ajudar, trazendo algumas nuances aqui. E isso eu batia muito nessa tecla, só que não foi bem visto dentro da instituição financeira de instituição educacional de algumas maneiras, né? Sim. Mas os pais adoravam, porque os alunos adoravam. Então começou a ter criança falando inglês com os pais que nunca tinham falado antes. E foi durante a pandemia, eu entrei antes da pandemia para dar aula. Durante a pandemia eu estava dando aula online e a criançada queria participar da aula de inglês. Você já viu isso? Uma criança querendo participar online da aula de inglês ainda. Sim. E a criançada queria, mas por conta do desejo deles. E eu vejo que isso falta muito nas metodologias, na educação, o próprio desejo do aluno. Você tem que instigar isso no aluno de formas diferentes, porque, no final das contas, é sobre ele também. Por que ele está querendo aquilo? É aquela questão que a gente falou. Por que você ensina? Porque você precisa desse processo de ensinar. Você gosta disso, é por você. Então, é achar um ponto em comum do que a criança quer, de uma forma egoísta até mesmo, com aquele conhecimento, e instigar esse caminho. E aí eu lembro até mesmo, e a gente estava falando lá no começo de superdotação, esse tipo de coisa, tinha um aluno com dislexia. E eu tenho dislexia também. Só que para uma pessoa com dislexia aprender uma nova língua, um novo idioma, é extremamente complicado. É difícil porque as palavras, as letras se embananam, as coisas se embananam, os números confundem às vezes. E eu lembro que esse aluno, não vou falar o nome dele, mas ele odiava o inglês. Odiava, mas com todas as forças, assim. Por quê? Porque não conseguia entender e a criança ficava super desmotivada. Os pais colocaram ele em período integral, então ele tinha aula, tanto a aula normal da criançada, quanto à tarde, passava a tarde inteira comigo. Eu via o semblante dele na primeira semana de aula que eu entrei na escola, o semblante dele mudar, assim, entrando na aula de inglês. Tipo assim, de novo, não acredito. Só que eu comecei a tentar achar um ponto comum do que ele gostava. E aí entra no que a gente estava falando. Ele tinha essa dislexia, só que ele gostava de muita coisa que tinha inglês no meio. Por exemplo, ele jogava naquela época, era um aluno do 4º ano. Ele jogava naquela época o Among Us. Sabe aquele joguinho Among Us? Sim. Só que aí eu falei, cara, eu via que no recreio eles brincavam de Among Us na vida real, na quadra, assim, zoando ali, brincando de Among Us. E aí eu ficava observando eles brincarem, porque eu odiava ficar na sala dos professores, achava um porre. Professora falando de professora falando de mãe, de pai, meu Deus do céu, eu preferia passar o lanche com a criançada. Né? Pessoas falando sobre pessoas. Sim, eu preferia passar o tempo com a criançada, porque eu via que ali tinham perguntas novas. E eu fiquei ali e comecei a perceber que ele gostava de Among Us. Aí eu fui jogar o jogo, falei, poxa, meu aluno gosta desse jogo, eu vou tentar jogar esse jogo, vou ver o que eu posso buscar ali de ponto em comum. E aí eu achei o jogo, baixei o jogo e percebi que naquela época, pelo menos, não tinha versão em português. O jogo era em inglês. Falei assim, caramba, meu aluno, ele odeia aula de inglês, mas o jogo que ele mais gosta é inteiro em inglês. Tem alguma coisa errada aqui. Aí eu comecei a mudar minha dinâmica de aula com temas do Among Us. Que legal. E aí, depois de um tempo, o aluno que tirava só nota vermelha em inglês, ele começou a tirar nota azul, nota verde depois, e ele não faltava na aula de inglês. Então não é o método, não é a pessoa, não é o conhecimento, poderia ser qualquer matéria, porque eu implementei isso com alguns professores na rede tradicional ali também, mas é como esse conhecimento, essa busca pelo conhecimento é instigado na pessoa, e volta lá no Sócrates, né? Poder do questionamento, poder da maêutica. Eu vejo que a educação, ela deve voltar a ser medieval, digamos assim, sabe? De voltar a sentar em roda e fazer questionamento e tentar a educação, aí tá, a gente acha que a gente está evoluindo, mas muita coisa a gente está desevoluindo. E quando eu olho para a educação, eu vejo isso, sabe? Claro que, assim, essa educação que a gente vai lá para maêutica, Sócrates, quando
Aristóteles lá ensinava seus pupilos e tal, é uma coisa que a gente está olhando, sei lá, para 1% da população. Na Grécia, tudo bem. Mas por que a Grécia era daquela forma? Porque era sustentado através de uma cadeia de escravos. Então, só o homem que era um ateniense, que era um Que grego, pagava as que coisas. pagava as coisas, ele tinha poder, mas Sim. os outros não. Como é que a gente leva isso para as massas? Porque é uma é um ensino que eu vejo perfeito, assim, a forma como era feito, né, que era 1 a 1, era um ensino que era holístico, né, tipo assim, tu não aprendia sobre uma aula agora de matemática com o professor tal. Não, com aquele professor que tu ia falar sobre matemática, é porque tá tudo conectado. Tu ia falar Sim. sobre matemática, biologia, sobre física, sobre, sei lá, idiomas, tu falava tudo com o mesmo professor, porque todas as pessoas eram, né, na Grécia lá, tu nascia, era treinado, tu ia pra guerra, depois da guerra tu voltava, tu era um comerciante, depois de comerciante tu virava alguém do governo, depois tu virava um sábio, por exemplo, tu era multifacetário, Sim. multifacetas, assim. E eu acho isso sensacional. Eu gosto Eu acho dessa ideia. fantástico isso, só que daí, beleza, como é que a gente faz isso? Imagina, por que eu vejo que não é que é um sistema maléfico que quer fazer com que as pessoas queiram ficar burras ou alguma coisa do tipo. Claro que isso favorece quem tá em cima, né? Favorece. Claro que eu acredito que existe programas de poder, assim, entre essas pessoas para que... Mas não é uma coisa que, tipo assim, super maldade. É uma questão até... Como é que eu vou educar tantas pessoas ao mesmo tempo? Sendo Sim. que eu tenho várias indústrias surgindo. Essa educação que a gente tem veio lá do século XVIII, XVII, né? Bem no Another Brick on the Wall, né? Bem nessa lógica Exatamente. de ter mais um tijolinho na Eu parede, igual preciso a de uma música. pessoa que ela vai ser serial, que ela vai sentar ali, a bunda na cadeira, ela vai ter um horário, até hoje a gente pensa em horário, né? Das 8 até as 5 e tal. Por quê? Na fábrica, se faltasse alguém nesses horários, a fábrica inteira parava. A produção inteira parava. Diferente de hoje, que tu não precisa necessariamente ter aquela pessoa naquele horário, que teu serviço não vai parar. Só que a gente continua com essa visão da Revolução Industrial lá de 200 anos atrás, que a gente ainda aplica hoje. Só que como é que a gente consegue fazer? Eu vejo que, por exemplo, a IA é excelente para isso. Tem a Khan Academy, que é uma empresa de educação internacional que tem uma vertente mais para o terceiro setor, mais para a parte de ONGs e tudo mais. Eles estão criando, por exemplo, uma IA para individualizar o ensino. Tu vai para a China, eles já estão fazendo isso de uma maneira excepcional. E eu vejo que a IA tem esse A potencial. gente tá desenvolvendo isso de uma maneira um pouquinho diferente. É? Mas algo nessa pegada. Depois Legal. eu posso falar um pouco Não, eu mais quero sobre. saber sobre. Porque eu vejo que é aqui que eu tô entrando, sabe? Muito com minha... Eu tenho startups de vários setores diferentes e tudo mais. Eu procuro ficar mais educação e negócios. Surgiu várias startups interessantes para eu tocar na área de saúde. Eu resolvi não pegar para não abrir mais um braço diferente. Mas o meu foco tá muito em educação. Eu adoro, assim, a educação. Eu adoro aprender. Eu acho que eu ensino porque aquele que ensina aprende mais do que aquele que está sendo ensinado. É porque eu aprendi daquilo que fica depois que o esquecimento fez seu trabalho. Essa é a frase do Rubem Alves. Mas é isso, quando você ensina várias vezes, você não esquece aquilo. Porque o esquecimento fez o trabalho, só que você continua com aquilo na cabeça. Porque no final das contas, você teria que ensinar isso de novo. E quando tu ensina, as pessoas vão te questionar. Quando tu ensina, tu precisa conseguir quebrar esse conhecimento de uma maneira que seja mais palatável para as outras pessoas. Você repete a mesma informação Repete. Várias vezes, Então, tu acaba aprendendo muito mais, né? A melhor forma de ensinar, de aprender, é ensinando. E eu percebi isso desde criança, que eu dou aula desde os meus 12 anos. Que legal. Você dava aula do quê? De música. Que massa, cara. Violão, teclado e tudo mais. Depois da aula de informática, aula de Photoshop. Tô buscando professores de teclado, se quiser indicar Olha alguém aí. também. Eu tô querendo aprender. Não vou. Eu arranho um pouquinho no violão, Aham. mas eu quero entender os conceitos fundamentais mesmo, sabe? Legal. Eu quero entender realmente a fundo. E o bacana é isso aí. Qualquer coisa que tu pegar os fundamentos, por exemplo, música. Eu fui estudar, não tinha como estudar, mas eu pensei, cara, mas deve ter alguma coisa que junta todos os instrumentos. Eu fui estudar teoria musical. Então, entender ali como é que funcionava uma oitava, como é que funcionava um acorde, como é que o Legal. acorde é construído. Cara, é matemática pura. Matemática pura. E é muito legal quando tu entende que é matemática e tu aplica isso a qualquer outro instrumento. Então, o fato de ter aprendido teoria musical no violão, depois no teclado foi muito mais rápido. E a mesma coisa funciona com todas basicamente os meios de conhecimento, né? Tudo existe fundamentos que tu consegue aplicar a tudo o resto. E eu vejo isso em tudo, por isso que eu até defendo essa ideia da metodologia, mas de você não criar, você extrair e esculpir o que já existe. Aquela ideia que eu sempre repito do Michelangelo. Perguntaram ao Michelangelo, como é que você fez essa escultura no mármore? Ele falou assim, bom, tirei tudo que não era necessário, a escultura já estava ali. Então, é essa mesma ideia com tudo. Eu acho que na forma de ensinar, no que ensinar, os valores essenciais estão na percepção atemporal
que você tem e que os outros têm e executam e têm resultado. Então, é achar essa percepção atemporal. Por isso que eu falo da masterpiece e não de um material simples, porque é encontrar o que em você é atemporal, o que faz você ser atemporal na sua forma de fazer aquilo. E é encontrando isso, estruturando isso, que você consegue se libertar mais pro teu flow. Você consegue... Porque é algo que não interessa o que você vai falar na palestra XYZ. Alguma coisa que você está falando lá tá aqui, porque a gente não extraiu de fora, a gente extraiu de dentro. Se eu quisesse conhecimento de fora, eu buscaria no GPT, eu buscaria no Google, eu buscaria em outros lugares. Mas como que é a tua vivência em relação a isso? O que é atemporal para você? O que é um valor essencial e imutável para ti? E é daí que a gente extrai essa masterpiece, sabe? E muitas vezes a gente não vai extrair em vida. Não sou essa pessoa utópica que fala todo mundo vai conseguir ter sua masterpiece, ter tua obra, seja através de pintura, de música, de tecnologia, do que quer que seja. Não, acho que é uma coisa que você tem que criar até mesmo uma sucessão para isso. Sim. Então, eu tô até lendo um livro agora chamado Feitas para Durar, do Jim Collins. Legal, ali já esse. Tu leu? Eu tô achando muito legal. E esse livro, ele trata sobre empresas visionárias, e aí ele fala sobre o processo de pesquisa que eles tiveram para criar o livro. Eu achei isso muito interessante, que na maior parte dos livros você lê o livro, entende? Só que ele destrinchou a metodologia para a criação do livro. Então, o método do método. E esse método do método faz com que depois, se outras pessoas quiserem escrever um livro tão bom quanto, eles podem já seguir talvez esse método do método e ir além dele, igual eu falei. Depois você entende ele, você vai além dele. Só que você tem um ponto de partida. Então, acho que mais do que uma metodologia pronta ali, um método específico de cada assunto, tem um método do método, tem esse valor essencial. Até mesmo por isso que a minha metodologia de estruturação, criação, assim por diante, eu me baseio no Fibonacci. Porque é uma lógica que funciona em tudo. Funciona em tudo. Então, por que não utilizar a mesma proporção, só que a nível de criação e estruturação de conhecimentos? Me parece que faz sentido, que tem lógica. E sempre funcionou, já tem muitos validados. Então, a gente utiliza exatamente, até tem a tatu aqui, a lógica. Então, eu começo com 1, aí 3, 5, 8, e vai indo. Então, eu preciso acoplar esses quadrantes na hora de estruturar os conhecimentos. Uma coisa que eu até falo pra galera que quer estruturar a sua metodologia para expandir, igual a gente falou, é uma bengala. Você vai fortalecer, você vai ajudar os seus alunos a utilizar essa bengala, porque você já não precisa dela mais. Você já tá indo buscar a tua próxima bengala, o teu próximo capacete, sei lá, o que é que seja. Só que você vai dar uma bengala pra galera até conseguirem andar sozinhos. Então, para você fazer isso, eu recomendo que você passe por um processo, posso até destrinchar esse processo que a gente pode conseguir fazer até sozinhos em muitos momentos, mas que depois, na hora de você acoplar em uma estrutura, de você acoplar em um produto, acoplar em um tipo de entrega, que você olhe para alguma lógica da natureza e acople dentro dessa mesma proporção. Por exemplo, a gente pode pegar os acordes. Existe a primeira lógica ali, não entendo muito bem sobre teoria musical, mas sei que existem as primeiras notas. E que elas têm as grades ali, né? Os primeiros acordes têm grades. Então, você pode pegar a sua metodologia, encaixar nessa proporção em grade. E você vai ensinar isso depois de acordo com essa proporção. Então, você vai pegar os seus conteúdos e dividindo nessa proporção. Um conteúdo que tem um tom maior, um tom menor. Você consegue perceber, por exemplo, vamos supor que você explicando sobre teoria comportamental, tô chutando aqui, você tem uma energia muito alta falando sobre esse assunto. Você te gera entusiasmo falar sobre. Então, é uma nota mais alta. Você pode encaixar numa nota mais alta. Só que você vai fazendo essa escala de uma forma natural. Você vai perceber que quando você tentar encaixar teu conhecimento em coisas que já funcionam, independentemente da área, pode ser até mesmo nas artes, como que uma tinta se mistura com o óleo e que as duas viram uma mesma coisa, e você vai ter algo único, e você vai ter algo que funciona. Então, você pegar o teu conhecimento e no final desse processo de deixar ele lapidado, esculpir ele para passar para uma pessoa, para compartilhar, se encaixar em uma lógica que seja congruente, que seja fluida e que já funciona, por mais que seja em outra área. Porque eu vejo que as coisas mais atemporais e mais essenciais não mudam de área para área, só dão nomes diferentes. Então, você pega isso e encaixa, e isso vai te ajudar a ensinar. Depois você pode fugir disso, pode dar um outro nome para isso, mas ajuda no processo de estruturação. Porque são muitas coisas na nossa cabeça. A gente estava falando sobre o número de informações, a mudança, e eu quero te fazer uma pergunta em relação a essa mudança das profissões, assim por diante. Mas eu vejo que tu falou que tá tudo descentralizado também, né? Os conhecimentos, e aí a gente deveria descentralizar na educação também, porque a galera continua aprendendo matéria 1, matéria 2, matéria 3, sendo que tá tudo conectado. Mas eu vejo que o nosso foco e a atenção estão cada vez mais descentralizados, e isso não é, como um todo, ruim. Eu vejo que, assim, antigamente a gente aprendia
com enciclopédia, Barça, há pouco tempo atrás. Aham. A gente tinha que ficar ali focado por horas em uma mesma coisa. Focado por horas. Ou seja, você tinha que estar centralizado ali, ter o foco centralizado total. Você ficava ali, lendo uma mesma matéria durante o tempão, tá. Só que hoje em dia, você tenta ler alguma coisa, tem uma buzina que toca, o celular que apita, alguém que te manda um negócio, qualquer coisa acontecendo, tudo ao mesmo tempo. Tem muita informação, muito estímulo. E por que esses estímulos atrapalham e faz até sentido? Porque você não consegue ter ciclos de repetição duradouros. E com isso, você não consegue ter conexões sinápticas muito fortes. Porque, igual o Donald Hebb traz, né? E o Wesley trouxe esse em algum podcast que eu vi dele também, que é neurônios que disparam juntos se fortalecem. Então, quanto mais você dispara ali, uma mesma conexão, um mesmo estímulo, mais forte essa conexão fica, e a partir desse fortalecimento você consegue criar novos circuitos, e aí formam os engramas e por diante. As memórias formam no hipocampo, depois que elas são fortalecidas se transformam em engramas, e aí você tem um aprendizado, você tem um bloquinho ali que alguma coisa vai vir por cima, ele não vai ficar como um pozinho, não vai sair por aí, não vai ser perdido no esquecimento, digamos assim. Beleza? Você pode fazer isso através de repetição, que é esse foco centralizado. Ou eu falo que você aprende de duas formas. Ou é a foice ou é o martelo. Não é comunismo, né? A foice é um forte impacto emocional. E o martelo é repetição. Agora, essa repetição tá difícil hoje em dia. Por quê? Porque são muitos estímulos cortando a repetição e cortando o foco centralizado. Então, antigamente, foco centralizado. Hoje em dia, foco mais descentralizado, até mesmo por conta do número de coisas que você pode conectar com esse mesmo conhecimento. Você tem mais acesso a tudo isso. Isso não é de todo ruim, como eu disse. Por quê? Porque antigamente você ficava numa coisa só, um tempão, você poderia ficar muito bom só naquilo, poucas conexões com outras coisas, você teria que ser um pouco fora da curva para buscar coisas além. Hoje em dia é muito fácil você buscar coisas além do que é óbvio para você, do que é óbvio da tua especialidade, você busca mais facilmente. Então, da mesma forma que é ruim porque descentraliza, nossa mente fica igual um macaquinho que pula de galho em galho, ao mesmo tempo é bom porque você consegue ter acesso a outros mundos e isso amplia o teu prisma de realidade. Então, é bom nesse sentido. É bom, sim, ter um foco descentralizado em muitos momentos. Só precisa ter alguns momentos de ultrafoco, que eu vejo que a galera tem muita dificuldade nisso. Mas, voltando nessa ideia da escola, eu vejo que é centralizar e descentralizar. É equilibrar e desequilibrar. Constantemente. Tem até uma música da Cássia Eller, que ela... as conexões aí no Laika. A música da Cássia Eller que ela fala assim, socorro, já não estou sentindo nada. Nem medo, nem calor... Não, nem sono, nem nada, não dá mais pra chorar nem sorrir. Daí ela fala, socorro, alguém me deu uma rua, mesmo que seja uma encruzilhada. O que ela tá falando? Cara, eu tô em equilíbrio total aqui, não tem nem amor, nem dor, nem nada. E o que é o equilíbrio máximo, né? É a morte. Exato. É algo que não é imutável, né? Voltar ao estado inanimado. A vida é transformação, a vida é mudança. E eu percebo que o maior jogo desse equilíbrio está entre criação e destruição. E não necessariamente em manter o status quo. Nem um pouco. E aí ela fala, socorro, alguém me deu alguma rua, nem que seja uma encruzilhada. E eu vejo que se você tentar ficar no equilíbrio pleno, ou foco, ou descentralização, ou isso, ou aquilo, ou os dois no equilíbrio total, você vai estar em cima de uma corda bamba com 2 pratos tentando chegar do outro lado. Não vai dar, você vai cair em algum momento. Só se você for ultra poderoso, você vai conseguir fazer isso. Mas nós buscamos o equilíbrio vivendo em desequilíbrio. Então, a busca pelo equilíbrio é uma utopia que faz a gente querer fazer as coisas, fazer dinheiro, ao mesmo tempo aproveitar com a família. O próprio Wesley, né? Tu vai pegar... ele é um cara que é super hiper focado. Tipo assim, ele não gosta de pessoas, ele não gosta de sair de casa. Ele falou que se ele escuta o vizinho sair na porta, ele espera o vizinho pegar o elevador, descer, depois ele sai. Então, eu sou assim também. Então, para ele manter o foco dele ali nas coisas, ele abre mão de todo o resto que as pessoas, para elas... É o que elas não querem abrir mão. Por exemplo, dar uma saidinha à noite, beber alguma coisa. Ele tá ali, um foco total naquilo que ele tá construindo. E ele mesmo prega muito essa questão do hiperfoco, que é uma coisa que eu também prego, que eu acho que a gente não tem essa questão... Se tu pegar e ficar pulando de galho em galho, por exemplo, quando tu começa a olhar um vídeo, seja no TikTok ou no Reels, lá depois que passou um tempo, se eu te perguntar assim, qual foi o 4º vídeo que tu assistiu anterior, 5º vídeo, 6º vídeo, tu não vai lembrar, tu lembra no máximo de 1, 2, 3, sabe, anteriores, porque tanto que o Instagram e o TikTok agora, eles entenderam que pro patrocinador não é interessante ter vídeos tão curtos, porque a pessoa nem vai lembrar direito o que ela viu, então eles estão patrocinando vídeos um pouco mais longos. Agora eles estão fazendo com que as pessoas tentem gravar conteúdos mais longos.
E a gente, nesse mundo que a gente está hoje, de caos e tudo mais, qual que é a minha proteção, né? Como é que eu faço para conseguir, digamos, absorver informações? Eu limito muito a minha exposição. Então, eu não consumo conteúdos que não têm a ver com aquele determinado assunto que eu estou me aprofundando. Então, agora, por exemplo, desde 2022, desde o final de 2024, desde o final de 2022, uma coisa que eu estou me aprofundando é como eu consigo utilizar IA para pensar melhor, como eu consigo utilizar IA para gerar mais negócios, como eu utilizo, para onde é o futuro que a gente vai ter pós-trabalho, o que está acontecendo aqui. E entrei Eu quero te fazer uma pergunta. de cabeça nisso, sabe? Por exemplo, eu não escuto podcasts brasileiros, por exemplo. Eu não escuto praticamente nenhum. Não, nenhum. O pessoal fala, tu viu o cara... Não, tu viu... Não. Eu escuto um ou outro, mas a maioria de fora também. O que eu escuto são podcasts de fora e que são ligados. Por exemplo, ontem eu escutei o Val Harari falando sobre a era do pós-trabalho. Depois eu escutei uma entrevista do Dário, que é o CEO da Anthropic, falando sobre as inovações que estão fazendo dentro do Cloud AI. Então, faz 2 anos que esse é o meu conteúdo. E o que eu gosto, de vez em quando, mas não faz outra coisa. De vez em quando eu assisto, para dizer que eu escuto brasileiro, tem o professor Ricardo que fala sobre geopolítica. A cada 2, 3 dias ali eu escuto um vídeo dele para entender o que está acontecendo entre as guerras, entre os jogos de poder, até porque isso influencia diretamente a IA também. Mas assim, então é foco total nesse tipo de assunto. Sim. Entendeu? Eu fico nisso. Porque se não se limitar nesse... Existe muita informação. E até sem querer, não é? Por exemplo, se no teu campo de desejo do que você quer aprender, você já precisa limitar, porque senão você vai ampliar para tudo quanto é coisa, você precisa fazer isso, porque senão isso também vai virar um caos, porque ao redor já tá. Muita informação ao mesmo tempo, você não tem como escolher. Você vai andar na rua, você vai ver trocentos milhões de coisas ao mesmo tempo. Sim. Você vai ver notícia, vai ver um filme, você vai ver alguma coisa, trocentas milhões de informações. Então, pelo menos no teu campo de observação, limitar algumas coisas. Mas eu vejo a mesma coisa no campo da educação, sabe? A criança, o adolescente, conseguindo ter uma centralização maior durante um período de tempo em determinado assunto para conseguir perceber a aptidão para aquele assunto, e tudo bem que depende, porque é conforme o tempo que isso vai se construindo, mas ao mesmo tempo exposições menores para ampliar também essa descentralização para fazer conexões diversas. Então eu tenho já um plano de questão educacional, assim, mas eu pretendo fazer isso através do setor privado, por enquanto, depois expandir para outros lados. E eu queria te perguntar uma coisa. No setor privado a gente consegue fazer muita coisa bacana. Muita coisa. Como é que você imagina a questão do trabalho, não apenas do trabalho, que já vi você falando bastante sobre isso, mas a questão educacional e do trabalho relacionado ao setor educacional, com a entrada e cada vez maior crescimento das IAs? O que você diria para professores, coordenadores, diretores, mas também experts, a galera que trabalha nesse mundo de infoprodutos, até mesmo para empresas, edtechs? O que você falaria para essa galera, assim, com esses avanços, e o que você visualiza e vislumbra até mesmo? Legal. Para edtechs, vamos começar falando sobre professores que têm metodologia, porque a maioria dos professores das escolas, né, eles não têm metodologia própria de ensino, eles seguem só um livrinho. Então esses aí já eram. Sim. Eu tenho para dizer tchau. Concordo. Para a galera que são professores de verdade, digamos assim. Como assim, um professor de verdade? Aquele cara que vai lá na escola e pega um livro e fica repetindo, é um papagaio. Sim. Só isso, ele não é um professor. Agora, vamos lá, professor de verdade é que nem tu fez. Não tô dizendo que o professor que tá lá na escola também não seja. Tem professores de verdade lá Tem muitos. que querem... Tem um livro chamado de um professor muito bom, que se chama Emburrecimento Programado. Não sei se chegou a ler já, mas é excelente. Nossa, achei que a área de educação tu vai adorar. Porque é um cara que tentou mudar a educação de dentro. Ele dava aula nos Estados Unidos, lá em Nova York. Ele chegou a visitar o Brasil para entender a educação do Brasil. Ele comenta sobre isso no livro dele e tudo. E ele entendeu, cara, isso aqui é um emburrecimento programado. As pessoas estão... olha só que frase audaciosa. Ele falou, o que a gente precisa para educação não é mais escolas. O que a gente precisa para educação é menos escolas. O que a gente precisa para educação é acabar com as escolas. Olha o que ele escreveu no livro. O que a gente precisa para educação é acabar com as escolas. Então, o professor é aquele que instiga, é aquele que mantém um professor de verdade, ele vai manter a chama da curiosidade acesa no aluno dele. Sim. Esse é um professor de verdade. Aquele professor que só chega, decora isso aqui para passar na prova. Isso não é um professor. Então, professores de verdade, o recado que eu dou para eles aqui é que eles vão ter que... Eles já devem ter construído de alguma maneira, tu ensina muito bem e faz muito bem, eles
de alguma maneira eles têm uma metodologia própria, eles precisam extrair essa metodologia. O que eu vejo da educação, para quem quiser se manter, né? São duas coisas. Tu precisa extrair essa metodologia, e por isso o teu trabalho é tão importante. E tu precisa daí consolidar essa metodologia através de uma entrega. Como é que é essa entrega? Através de inteligência artificial. Então, tu precisa extrair essa metodologia, construir um formato de entrega que seja individualizado, ou seja, como é que eu acredito na educação para o futuro? Não é uma educação igual. Concordo. A gente está indo para uma educação de hiperpersonalização. Tudo, né? Tudo é hiperpersonalização. Então a educação, o futuro de tudo e da educação também, é hiperpersonalização. Ou seja, tu vai ter uma educação, uma tabela, não vai te seguir com outros alunos, ter a mesma coisa e vai aprender. Talvez tu vai estar entre aspas na idade da segunda série, mas tu vai estar aprendendo conteúdos da oitava série numa matéria, na outra tu vai estar aprendendo conteúdos da quinta. Cara, te falar que a maior parte dos nossos clientes hoje, o que eu, assim, 99% eu sugiro trilhas de personalização. Trilhas de aprendizado diferentes, porque tem tipos diferentes de alunos. Então, uma coisa que a galera esquece de fazer é pesquisar o aluno, não apenas o conhecimento do professor. E entendendo os tipos de aluno, eu consigo segmentar os tipos de aprendizagem, até mesmo as abordagens pedagógicas. Exatamente. Então, enfim, continua. Então, imagina essa hiperpersonalização. Com base em algumas conversas, a IA já consegue descobrir isso, hoje já acontece. Tu consegue descobrir o Eneagrama, o DISC, o MBTI. Tu consegue descobrir a tendência dela de aprendizado, se é mais sensorial, se é mais através de conversas, se é através mais de envolvimento em projetos. Então, tu consegue descobrir tudo isso para personalizar e gamificar o aprendizado de uma maneira que vai ser tão sexy quanto jogar um videogame no final de semana. Então, eu acredito que o professor que conseguir... Aqui, quando eu digo professor, não é só o carinha que está lá dentro da escola, porque, na minha visão, a maioria nem é professor. É o youtuber que ensina, é o cara que tem um infoproduto, é a tia que ensina, por exemplo, eu aprendi a ler acho que eu tinha 4 anos, 4 anos. Aprendi a ler com minha tia que me educou em várias coisas. Então é a tua tia lá que gosta de ensinar. Essas pessoas, os educadores, eles de alguma forma desenvolveram alguma forma de ensinar, eles personalizando isso com o IA, e transformando isso em uma metodologia e construindo daí uma comunidade em volta disso, eles vão conseguir se sobressair e serão, digamos, os novos ricos. E quando eu digo ricos, não é só de riqueza financeira, eu digo os novos ricos no sentido de conseguir realizar o seu propósito melhor. As pessoas que querem ser professores, mas querem se manter, digamos, do método arcaico, cara, vão virar museu, peça de museu, vão virar passado. Então, e não tem como eles fugirem disso, porque antigamente, por muito tempo deu para fazer isso, porque era muito caro hiperpersonalizar. Mesmo escolas, como tu deu aula numa escola provavelmente particular. Deu aula em 2 escolas particulares. Ganhava muito bem para isso, provavelmente. E perto dos outros professores, no caso, né? Da escola da rede pública. Mesmo escolas particulares, onde tem professores fantásticos, onde existe, os pais pagam ali, às vezes, 5 mil, 7 mil reais de mensalidade, ainda assim não existe uma personalização do ensino para as crianças. Ainda é no modelo antigo, que é arcaico, que é todo mundo na mesma sala, todo mundo abrindo o livro em tal página. Agora tu imagina que a educação está para mudar. O meu filho mesmo, eu acredito que ele vai acabar não estudando numa escola arcaica, né? Então... Se Deus quiser, o meu também não. Ainda não tem, mas eu espero. E a ideia é... Eu também quero fazer... Fundar uma escola para colocar nossos filhos. De alguma forma eu quero ser um agente de mudança nisso. Nós temos uma EdTech, né? Hoje eu tenho acho que mais de 10 empresas, 12, 13, nem sei quantas eu tenho mais. Mas uma delas é a EdTech, a FPS. A gente é sócio de 6 faculdades. Então a gente tem abertura nessas faculdades, para mudança, inclusive, de sistema educacional nelas. A gente tem abertura com grandes empresas. Um dos nossos sócios é o Guga, inclusive dono de parte de uma escola, que o fundador falou para nós: podem aplicar tudo que vocês quiserem aqui, do ensino fundamental até o ensino médio, né? O ensino básico até o ensino colegial, sei lá qual é o nome atual disso. Então a gente tem essas aberturas para implementar e testar, né? E fazer algo que seja diferente. Claro que isso envolve muito conhecimento, envolve muita responsabilidade. Então nós temos todos os setores pedagógicos, setores de andragogia, para poder trazer um ensinamento diferenciado, envolvido com projetos para adultos e tal. E o que eu vejo, né, só para empacotar, para te entregar novamente a resposta, como é que eu vejo a educação, como é que eu vejo o papel dos professores. Os professores que desenvolverem
habilidades, desenvolveram metodologias e conseguiram extrair essa metodologia e conseguir colocar isso, empacotar isso de uma maneira que pode ser entregável via IA, eu vejo que assim, eu vou contratar, por exemplo, a metodologia da Isa. Mas eu não preciso contratar tu. Eu contrato tua clone. Eu contrato o sistema que tu desenvolveu. E daí, quem vai me entrevistar vai ser o clone da Isa. Ou quem nem vai ser um pouquinho mais pra frente. Um pouquinho, eu digo assim, questão de 1, 2 anos. Eu tô olhando pra esse lado também, depois de comentar. Quem vai entrevistar o teu clone, a tua IA, vai entrevistar a minha IA. Porque minha IA tem acesso a todos os meus dados. Eu vejo daqui a pouco vai ser uma treta em qual IA é mais interessante. Exatamente. Então, eu vou contratar a IA da Isa. Por quê? Tu vai estar lá na praia, de boa e tal, onde tu quiser fazer. Claro que tu vai estar sempre buscando aprimorar algumas coisas nesse modelo teu e tal. Mas eu contrato a tua IA. A tua IA vai conversar com a minha IA, que tem todo o base de conhecimento lá do meu Obsidian, do meu Notion, de várias coisas, e tem meus frameworks de pensamento, para ela conseguir... O que ela não conseguir, inclusive, responder tua IA, ela já vai criar para mim um questionário inteiro e vai depois fazer uma call comigo e perguntar, eu tenho as seguintes perguntas para ti, pra gente poder finalizar a metodologia. Sim. Cara, isso já tem tecnologia para fazer isso hoje. Já deve fazer isso hoje. Tem. Existe. E eu acho muito interessante porque eu tô criando isso junto com a galera. Ele tem alguns programadores comigo. E a gente até tá desenvolvendo uma LLM própria, mas é claro que ainda tá em prototipação ali, prototipagem, né? Porque não tem como rodar isso agora num computador que não seja um computador muito potente. Mas hoje em dia tem muito incentivo. As pessoas não sabem, é uma coisa que eu tô trazendo. Existe muito incentivo das empresas, absurdo, para fazer isso. A gente também está treinando modelos próprios. Com a NVIDIA, tu consegue até 90% de desconto em até 36H100. H100, por exemplo, é onde foi treinado o Llama 3.1, onde foi treinado o Grok 2. Foi lançado agora H200, que é muito mais caro, absurdo de caro. Mas com 36H100, tu treina um modelo e a tendência é o quê, né? Não é treinar LLMs. A tendência é tu treinar SLMs, que é Small Language Models, e não Large Language Models. A ideia de tu ter um Large Language Model é para te ter algo que seja genérico, que qualquer pessoa pode usar. Mas quando tu vai treinar uma LLM proprietária pro teu negócio, não faz sentido tu treinar um Large Language Model. Nós estamos buscando... Me fala se faz sentido. Tem a LLM que vai criar outras SLMs. Então, o que acontece? Eu tenho essa LLM que é base do software próprio nosso. Então, a gente tem 4 pontos hoje na Masterpiece, né? Tem a parte... depois pode cortar se não puder falar isso. Não. Mas tem a parte de método, excentricidade, comunicação, tecnologia. Legal. Dentro da parte de tecnologia, a gente tem 2 projetos diferentes. Tem o projeto que é o software interno, que é onde a gente vai expandir para o mercado em breve, mas é um processo onde eu pego a minha metodologia, que eu já validei, tem dados e tudo mais, e eu acoplo isso dentro desse software de uma forma que seja possível sem a utilização de um humano agora, que daqui a pouco vai ficar cada vez mais fácil. Sim. Mas esse software vai fazer esse processo de extração mais rápida, não num nível extremamente profundo ainda, fazer esse processo de extração e conseguir estruturar a metodologia da pessoa de uma forma natural, a partir da metodologia minha já comprovada, que a gente já fez com outros especialistas e empresários. Aí, a partir desse processo, a pessoa ela tem ali o sistema próprio, ela pode desenhar as aulas que ela vai entregar a partir do que ela respondeu, ela pode... o tom da aula dela, abordagem pedagógica, o que ela quer ensinar dentro de cada termo, ela pode desenvolver todo o restante ali e fazer uma mudança dos conteúdos, mas a gente vai acoplar o conhecimento dela com o conhecimento geral da nossa LLM. Então, a gente tem a combinação das duas coisas. Se tivesse apenas o conhecimento da inteligência artificial, por exemplo, ficaria genérico demais. É o que dá pra você fazer no ChatGPT. Cria um curso pra mim de tal coisa, eu vou entregar de tal maneira. Ele vai desenhar o curso, mas não tem nada pessoal. Não tem nenhum ponto de pessoalidade. Então, a gente insere esse ponto de pessoalidade. Eu preciso pesquisar você primeiro, as suas experiências, e nisso eu preciso te dar um nível do que você sabe perto do tudo que existe, tecnicamente. E você vai ter tua personalidade nisso, que a gente vai combinar com esse todo, a gente vai fazer uma combinação. Esse é um ponto, que é o que a gente já tá prototipando ali. Agora, o outro lado é literalmente nessa personalização dos clientes, porque eu percebi o seguinte, a gente já faz essa estruturação, e nós vamos além do método, né? A gente estrutura de uma forma congruente o ecossistema de ensino da pessoa. Porque eu acredito muito na ideia de extrair o método core, a partir desse core, desse centro, eu puxo os outros produtos, os outros entregáveis, as outras coisas. Porque eu tenho uma linha de congruência, porque não vai ter nada que vai fugir do coração da coisa. É a mesma coisa de não fugir dos valores essenciais. Sim. Então, uma vez que o nosso cliente tem esse método core,
é natural que ele vai desenvolver os outros produtos. Normalmente eles já têm, a gente melhora esses outros, criamos os 5 pontos que eu falo, todo expert precisa de passo a passo, ferramentas para ajudar a pessoa a executar esse passo a passo, material de exemplo, comunicação didática e diagnóstico. Legal. Sem diagnóstico você não tem métrica, e sem métrica você não melhora, e nem o aluno percebe que melhorou. Muita gente transforma, mas o aluno não percebe que foi transformado. Ele atribui a Deus, ao mundo, a tudo menos ao treinamento. Então, por quê? Porque você não gerou percepção de resultado, e isso vem com o diagnóstico. Mas não precisa ser diagnóstico forms, aquela coisa padrão. Pode ser com IA, pode ser de formas diversas. Então, nesse segundo plano da tecnologia aqui, a gente pega essa estrutura do cliente, esse método que ele tem, e a gente constrói o segundo cérebro dele com IA. Isso é uma coisa natural, a gente já constrói isso ao longo do processo de pesquisa. A gente tem 5 etapas principais no processo de extração e estruturação. A gente já estrutura esse segundo cérebro de uma forma diferente. Eu vejo que você faz isso mais voltado ao negócio, a gente faz mais voltado a campos de explicação e metodológicos ali, vai numa outra vertente. E a partir desse banco de dados, dessa indexação, da organização desses arquivos, esse clone, mas não clone dele, do jeito dele ainda, mas dos conhecimentos em si, a partir da construção desses conhecimentos através do construtivismo, igual eu falei, a gente, depois disso, a gente estrutura um software dele. Então, nós também temos essa parte agora de desenvolver o SaaS do cliente a partir do método dele. Isso pode ser um aplicativo, isso pode ser um WhatsApp, isso pode ser o que quer que seja. Ele vai vender isso para os seus alunos ou para outras empresas ou para o que a gente já está testando com alguns clientes. Então, esse método depois se transforma em um IA. E essa IA, por sua vez, é acoplada em sistemas de tecnologia. Por exemplo, um SaaS. Vamos supor que o cara queira usar um SaaS dentro do evento dele, para os alunos não terem que responder na apostila, mas sim no SaaS, no final, gerar um resumo completo num formato Canvas para a pessoa levar para a empresa dela e aplicar. A gente já faz isso, já tem isso. Beleza, agora se tiver uma IA ali impulsionando tudo isso, melhorando esse processo, ajudando a pessoa, tirando dúvidas, melhor ainda. Só que eu vejo isso daqui a pouco, uma treta entre IA contra IA. Qual expert, qual IA de cada expert que é melhor? Sabe? Qual o método de cada expert que vai ser melhor? É isso que eu imagino. Tu trouxe esse ponto. Daqui a pouco vai ser IA contra IA. IA junto com IA. Aí pode ser uma luta, pode ser uma dança. Então, como é que vai ser isso depois, né? Mas eu fico nessa dúvida porque uma vez eu vi o Walter Longo, não sei se você já ouviu falar do Walter Longo, ele é um especialista em marketing, em comunicação, ele é um dinossauro, assim, do mercado corporativo. E ele fala muito de marketing e traz muitas questões filosóficas. Ele fala que, eu vi uma aula do Pondé e ele, num treinamento que eu comprei uma vez. E aí, o Pondé é o filósofo, né? E aí, o Walter Longo falou assim que cada vez mais as nossas ideias estão coletivas, mas nossos desejos individuais. Falei, tá, mas desde sempre foi assim, não? Só que aí eu falei, não, calma, tem até essa diferenciação. Beleza, as ideias são cada vez mais coletivas por conta do compartilhamento de opiniões, mas as escolhas, os desejos cada vez mais individuais. Por exemplo, você pode, sei lá, comprar um tênis hoje e personalizar teu tênis pra vir do jeito que você quiser. Já existe isso. A reserva, você personaliza a tua camiseta da frase que você quer. É um produto on demand, sabe? Sob demanda. Então você pede um negócio sob demanda. Beleza, faz sentido. E isso entra na educação. Era personalização, né? Sim, e o que você pensa? Se a pessoa ela não conhece o conhecimento que ela vai adquirir, como é que ela vai escolher o conhecimento que ela vai adquirir dentro dessa estrutura? Como é que ela tem poder de decisão? Ou isso tudo parte a partir de um diagnóstico mesmo, ela vem desse diagnóstico, a gente coloca esse conhecimento para ela. Porque é uma dúvida agora que eu tenho, olhando para IA, olhando para o mercado e olhando para o que já está acontecendo. Então, beleza, por exemplo, a gente tem esse software agora que a gente cria esses softwares para os clientes, mas a gente também tem o nosso que vai fazer isso de uma forma mais automática e escalável. Ok? Mas e daqui a pouco, quando a pessoa não souber, porque ela vai utilizar isso, mas ela não sabe daquilo que ela tá buscando, porque senão ela não estaria buscando aquele conhecimento. E como é que ela vai decidir entre uma coisa e outra? Como é que ela vai ter o poder de decisão? Será que não vai ser um tiro no pé dela, não vai mais atrasar do que ajudar? Como que a IA impactaria nesse aspecto, para além de um diagnóstico? Ou será que ela acompanharia ao longo desse processo de aprendizagem para ir trazendo nuances diferentes? Eu fico nessa dúvida, nessa questão paradoxal mesmo, sabe? Nessa questão, não sei como ainda tirar uma conclusão disso, queria te escutar. Tá, legal. Esse relógio, por exemplo, que eu tô usando aqui, um Garmin, ele responde essa tua dúvida. Agora parece muito gatilho de marketing. Esse relógio aqui responde essa dúvida. Garmin, fica atento agora. Porque assim, eu tava nos Estados Unidos, era ano passado, era Black Friday, eu queria trocar de relógio. Assim, eu queria várias coisas comprar e tal.
E uma coisa que gasta muito na nossa mente é tomar decisões, né? Tipo assim, ficar observando, e daí lá e tal. E o que eu fiz? Eu tinha uma tecnologia específica. Na época era o GPT-4, mas ele já era multimodal. Ou seja, eu podia mandar imagens e vídeos e ele conseguia... Na verdade, o GPT-4, eu não me lembro, ele nem era multimodal, mas ele tinha... Ele já conseguia fazer, através do GPT-4o Vision, ele conseguia identificar aquela foto, mandava para o GPT-4o as informações, o Whisper conseguia transcrever. É diferente, eu não vou entrar aqui nos pormenores, ele não era multimodal, mas ele conseguia analisar foto e áudio. Então, eu criei, na época já tinha disponível, uma coisa chamada GPTs, que são basicamente chats GPTs que tu personaliza para um determinado fim. Eu criei um GPT onde eu descrevi que eu estava nos Estados Unidos, que a disparidade é muito grande da moeda, então eu estaria lá comprando itens para mim. Eu descrevi quais normalmente são os meus gostos sobre as coisas que eu gosto de comprar e que eu estaria enviando fotos de itens que eu quero comprar e eu gostaria que ele comparasse com todas as outras opções que fossem mais próximas possíveis dos meus objetivos e dos meus gostos. Criei esse GPT, criei ele assim, meia hora por aí. Então, toda vez que eu ia num local para comprar algo, eu tirava uma foto, mandava a foto para ele, ele fazia uma pesquisa na hora na internet, buscando os sites onde tinha a melhor promoção de Black Friday, e me dizia quais eram os produtos ideais para mim com base no que eu descrevi para ele. Eu botei lá o Enneagrama, ele disse que é MBTI, que tipos de produtos eu gosto mais. Por exemplo, eu gosto de produtos... Por exemplo, ele mandou eu comprar um Garmin, mas eu botei lá, eu gosto de produtos da Apple porque eu gosto do minimalismo, do essencialismo e tudo mais. Só que eu também botei para ele que eu gosto muito de dados. Eu quero que todos os meus produtos que eu comprar me forneçam o maior número de dados possíveis, inclusive para depois utilizar uma IA para me trazer informações sobre isso. E ele me trouxe que, por exemplo, o Garmin... Eu tô querendo comprar um Garmin, teria tá sendo muito... bom escutar, tá fazendo um bom marketing. Teria muito mais informações de dados, mais imprecisos do que que ele botou em segundo, terceiro e quarto lugar. Ele botou o Fitbit, ele botou Fitbit em segundo, o Samsung em terceiro e o Apple Watch em quarto. Porque ele me trouxe, e realmente foi uma coisa que lá em 2018, quando eu treinava com um cara que fazia Ironman, ele acabou botando, eu tinha um Apple Watch, ele tirou meu Apple Watch, botou o relógio dele durante os funcionamentos, e ele falou, cara, eu não consigo ver teu batimento cardíaco direito, não consigo ver isso, aquilo, e achava que era a frescura dele. Só que ele começou a mostrar pra mim os relatórios se ele conseguia gerar, e eu, caraca, é isso aí. Caramba. Então, a própria IA me disse qual relógio eu deveria comprar, e isso foi com várias coisas. Eu botei lá, eu quero comprar um MacBook. Ela me falou, então compre um MacBook que tenha mais GPUs, porque tu tá estudando muito IA, tu tá treinando já, e para te poder fazer treinamentos existe esse notebook e tal, mas como tu se desloca muito, aparece em vários lugares, faz mais sentido comprar uma coisa mais portátil. Tem esse MacBook aqui, e era em outra cidade. Tem esse MacBook disponível na cidade tal. E eu peguei o carro e fui, né? Eu peguei o Tesla lá e fiquei 1h30 dirigindo para chegar na cidade para comprar, porque a IA me falou tudo. Então, assim como no Waze a gente bota o nosso caminho, a gente nem decora mais o caminho porque a gente confia que o Waze vai nos levar até lá. Às vezes dá pau, mas... Às vezes dá pau, mas na maioria das vezes, eu já comprovei por mim mesmo, quem tá escutando aqui pode comprovar ou não. A maioria das vezes que eu resolvi desobedecer o Waze, eu me ferrei. Né? Tipo assim, eu fiquei, não vou ficar aqui porque, não vou para melhor o caminho. seguir o método do que... E se tu conhece bem a cidade, tu até pode saber que existem outros caminhos e tal, mas se tu não conhece tão bem, é uma forma de tu... Eu lembro quando eu ia para algum lugar e não existia o Waze ainda, eu olhava no Google Maps, pegava pontos de referência, sabe? Beleza, em vez de decorar o nome das ruas e tal, depois que eu passar por essa empresa, quando eu chegar naquela padaria que tem um muro verde, eu dobro à direita. Daí vou até eu encontrar um mercadinho do São José, daí eu dobro à esquerda. Eu decorava, eu ficava ali, sei lá, 5 minutos olhando o caminho e tal para fazer. Hoje em dia tu não precisa gastar essa energia mental, tu simples bota ali. A mesma coisa vai ser para educação. Todos nós teremos um agente ou vários agentes individuais nossos que tomarão decisões por nós. Certo. Então, esse agente que te conhece muito mais que tu mesmo vai saber te dizer qual método tu tem que seguir. Ele vai dizer assim, ao invés de comprar o método da Juliana sobre extração de metodologias, compra o método da Isa, faz mais sentido com a tua forma de trabalho. Porque ela desenvolveu isso com base no construtivismo, e o método da Juliana lá é um método que não tem conexão contigo por causa disso pontos. Daí se tu quiser aprimorar, ele vai dizer, porque ela traz uma metodologia que se baseia na teologia, tu é uma pessoa que é mais aberta de pensamento, então tu vai provavelmente se frustrar com os ensinamentos dela, porque ela vai basear tudo na Bíblia, e se tu quiser, aí tu vai preferir pessoas mais abertas por causa disso. Como tu tem amizade, tu segue tais pessoas no Instagram, tu ontem teve com tais pessoas,
o relatório diz que tu é uma pessoa com mente mais aberta, então vai funcionar muito mais com a Isa. Então quem vai tomar essas decisões de tudo na tua vida, o que tu vai comer, com quem tu vai transar, com quem tu vai ter filho, com quem tu vai ser a IA. Então tu diria para ter um acompanhamento, ter uma IA que estaria sendo sua acompanhante. Esse é o futuro, independente, assim, quem não tiver isso, a maioria de nós já temos sem saber, né? Sim. Porque são os algoritmos que fazem tu ver certos anúncios. Tu provavelmente tá vendo esse vídeo aqui porque algum algoritmo detectou que essa conversa de maluco aqui faria sentido para ti. Então, nossa vida já é regida por algoritmos. Sim. Só que a gente vai fazer isso agora de forma, entre aspas, consciente. Porque, entre aspas, tem pessoas que nem vai saber direito que a tecnologia tem ali. Eu tenho um amiguinho aqui no celular que me fala o que eu tenho que fazer. Não vai saber que isso é uma IA generativa, uma IA preditiva, se é... Não importa. As pessoas não vão querer saber isso. A maioria delas. A maioria delas vai ser assim. Eu digo o que eu quero, eu não preciso pensar. A maioria das pessoas não querem pensar. Eu digo o que eu quero, a IA me fala tudo e eu vou lá e faço. Eu vejo cada vez mais a IA, pelo menos o meu foco entrando nesse mundo também, não como você, porque eu sou uma pessoa gosto de ficar na educação, mas eu vejo, assim, na minha cabeça, o meu sentido com isso é banalizar o robô para valorizar cada vez mais o humano. Eu gosto muito dessa ideia de que as coisas que eu não devo estar fazendo, que são pouco humanas, eu não devo fazer. Sim. E eu vou fazer as coisas que são mais humanas. Só que nessa ideia, o meu receio, mas é só um receio, não significa que não vai acontecer, é a gente começar a seguir só o que a IA tá falando. Então a gente vai se tornar esse robô, não que a gente já não seja, só que é a abertura para a imprevisibilidade que faz termos novas conexões, novas sinapses. Então, é essa abertura, eu digo sempre que é IEA. Imprevisibilidade gera espontaneidade, que gera autenticidade. Então, eu vejo que sem essa imprevisibilidade do decidir as coisas na hora, do escolher, mesmo que dê merda depois, que talvez faça com que mais pessoas fiquem na mediocridade, nessa falta de autenticidade, nessa falta de excentricidade. De certa também. forma, não. Se nós que criamos essas IAs determinarmos que ela precisa ter uma aleatoriedade. A IA já é assim, né? A IA generativa ela já funciona com um algoritmo que gera com base e... Beleza, tem a parte probabilística, mas tem uma aleatoriedade. Certo. Inclusive, quando tu vai fazer um fine tuning, por exemplo, tu vai treinar uma IA específica, se tu não botar o mesmo seed, a mesma semente ali, ela, mesmo com o mesmo conteúdo, ela vai dar... vai ficar incongruente. Vai ficar informações diferentes, porque ela foi treinada com um número aleatório ali. Então, toda vez que a IA vai te responder, é por isso que ela te responde de forma diferente a mesma pergunta. Existe o fator da aleatoriedade, que faz com que ela seja generativa e seja interessante. Agora, existe também um formato que é o seguinte: se a gente encobrir isso dentro da IA, que é assim, a gente quer que as pessoas possam sair das suas bolhas. Então, eventualmente, por exemplo, o X faz muito bem isso, que está bloqueado hoje, né, no momento que a gente grava esse vídeo. Às vezes eu tô ali, me sai umas coisas, se eu boto ali no For You, em vez do Following, então, ou seja, em vez de eu clicar na aba seguindo, eu clico na aba para você, o X ele faz de propósito, o algoritmo faz a bolha ser furada. Então ele apresenta umas coisas nada a ver que eu nunca seguiria aquela pessoa e tal, e te provoca às vezes um pensamento tipo assim acho que talvez por isso que tenha tanta briga no Twitter, né, no antigo Twitter. Porque... Eu nunca usei Twitter, não... Eu sei que tem treta lá. Cara, pra mim é a melhor rede social, disparado. Depois dele o YouTube, cara, o Instagram deve vir lá por último, assim. Mas pra mim o X é interessante porque se tu souber quem tu seguir, a pessoa tá ali falando o que ela tá fazendo, em termos de tecnologia, por exemplo, que é a IA. Cara, é lá que as pessoas estão falando do mais... O cara acabou de criar um script maravilhoso lá, que fez um monte de coisa maluca, ele vai lá e publica o script dele lá. Tu pega lá e tu conversa com ele e já consegue resolver as coisas e tal, e evoluir. Só que lá no For You, o Elon Musk falou, olha só, isso aqui eu não quero mais bolha, então vai ter uma aleatoriedade aqui que vai trazer conteúdos de pensamento contrário que tu tem. Então o For You, de vez em quando, é uma coisa totalmente contrária. Acho que é até por isso que gera mais... Agora que eu pensei em começar a usar o X, ele não tá mais... Até dá, mas algumas pessoas não podem saber. Tu vai ter que viajar pra fora, sabe? Tipo assim... Tem que ir pra outro lugar. Tu vai ter que ir lá pra França, Uruguai. Pois é, cara. Mas o X lá, por exemplo, ele faz isso, né? Ele não fica só na tua bolha, ele te tira. Então, se tiver um algoritmo, uma IA, que já são, né? A gente já tá com IAs há muito tempo. O pessoal fala de IA agora, mas beleza, os algoritmos são IAs também. Sim. IAs preditivas do YouTube, do Instagram, de todos os lugares, que vão te mostrar conteúdos referentes àquilo que tem mais propensão do quê? O que eles querem? Tua atenção. Então, são conteúdos que vão fazer tu ficar preso ali dentro. E normalmente vai fortalecer a tua bolha. Então, quando tu entra se a gente cria uma IA que a ideia é não fortalecer tua bolha, é te gerar pensamentos. Por exemplo, lá no ChatGPT existe uma opção que são
são customizações personalizadas. Já usei. Então, se tu bota ali, inclusive, ele para, olha só, eu tenho uma tendência ideológica de direita e eu sou cristão e eu quero que, eventualmente, tu quebre esse assunto me trazendo conteúdos que são contrários a isso ou que são diferentes disso para que eu possa melhorar meu senso crítico. Ele vai te fazer isso. No meio de uma resposta sobre biologia, ele vai te mostrar que, olha só, é por isso que realmente determinismo não faz nenhum sentido. Sabe? Ele vai brincar contigo com as suas crenças da forma como tu botar lá. Então, se a gente configurar esse algoritmo para que ele não seja necessariamente sempre a mesma coisinha, sabe? A gente consiga fazer com que as pessoas tenham essa diversidade, essa exposição ao diferente, a gente vai conseguir construir pessoas que têm um repertório muito maior. Quem é que domina IA? Domina IA quem tem repertório maior. Não domina IA quem é um programador. Sim. Domina IA e aplicação. Porque, por exemplo, eu sou um cara... Beleza, eu tenho um background em TI, já fui desenvolvedor e tudo mais, mas o que faz eu me destacar de maioria das pessoas é que eu tenho muito repertório. Eu já trabalhei em muitas empresas diferentes, muitos negócios diferentes, já atuei dentro das minhas empresas em todos os setores, então eu sei design, eu sei RH, eu sei um monte de coisa, eu sei dar ré em helicóptero. Mas eu sei um monte de coisas diferentes, mesmo que não seja de forma extremamente aprofundada, que faz com que eu conecte vários pensamentos e eu consiga gerar em conclusões. E isso faz com que eu consiga criar empresas que se valorizam muito. Minha empresa mesmo, a academia, ela foi avaliada em 6 meses só 6 meses, 7 meses aí que a gente está. Entre uma avaliação foi em 200 milhões e outra em 300 milhões de reais, de valor de mercado. A gente tem algumas startups que já tiveram investimentos de alguns milhares de dólares já. Então, e como é que ontem mais um aluno fez uma pergunta para mim que não tinha nada a ver com o negócio e na minha cabeça eu criei uma startup no mínimo de dezenas de milhões de dólares já que eu consegui investidor, ou a gente botando em prática algumas centenas de milhões de dólares. É um negócio que as empresas vão precisar muito, muito, muito. Eu não vi ninguém falando sobre isso. E eu, estudando uma tecnologia que não tinha nada a ver ontem... A ponta de lá... eu estava estudando uma tecnologia de criação de treinamento de modelos para pessoas específicas, né? Então, criar um modelo 3D teu, por exemplo. E eu descobri, cara, mas eu sei que empresas precisam disso, só que daí o usuário não quer pagar, mas a empresa está disposta a pagar porque ela vai vender mais, mas essa empresa não vai conseguir, por exemplo, cada empresa não vai querer ter seu treinamento daquela pessoa. Então, se eu crio um negócio que eu treino, que as pessoas têm um passe que elas vão entrar nessas empresas para poder usar, essas empresas pagam API, então é um processo B2B. Então, eu estava estudando sobre as maiorias das startups que cresceram e foram investidas com valores bem altos, 83% delas foram B2B, não B2C. Então, o momento de IA não é criar negócios tanto para B2C, mas B2B. Sim. Então, eu conectei um monte de ideia, isso aqui é muito foda. Mas por quê? Porque eu tenho entendimento da tecnologia, eu tenho entendimento das necessidades. Eu estava quinta-feira passada almoçando com os donos de 2 das maiores empresas de roupas e de moda masculina do Brasil. Aí os dois me falando das dores, das necessidades, do que eles têm time de desenvolvimento interno de IA, com analista de machine learning, com cientista de dados. Mas o que acontece? Esses caras são especialistas. Eles ficam enviesados. Eles ficam enviesados e eles pensam... Não é possível. Não, isso aqui não vai fazer, isso aqui está anos à luz. E o brasileirinho aqui, que, tipo assim, que o cara que tem um jeito brasileiro de tentar fazer as coisas acontecerem e que tem conhecimento mais vasto, ele pensa, tá, mas se eu conectar essa com essa e com essa e com essa... Funciona. Esses dias eu me surpreendi com o meu programador. E olha que ele já deu aula em faculdade e tal, o cara de banco de dados. Cabeça fechadaça, assim, pra tudo. Só que ele manda muito bem. E aí ele do nada surgiu com uma ideia, o Edson. Do nada ele surgiu com uma ideia que conectava 300 milhões de pontos e que no final dava certo. Eu falei assim, cara, não faz a menor ideia de como você conseguiu fazer isso, porque ele é muito enviesado, muito fechado, mas ele foi além. Eu acho também por conta da ambiência, a gente fortalecendo ele é o mais velho da equipe. E a gente batendo nessa tecla, ele conectou pontos diversos. O que a gente tem que fazer é trocar as lentes, né? Tipo assim, trocar as lentes. A gente tem uma lente, cada um tem sua lente aqui que tá observando. Então vou te dar aqui o óculos também já. Legal, obrigada, Alan. Sempre quis esse óculos. Agora tem um óculos lendário. Então, inclusive tem 2 lentes aí, tem a lente escura e a lente amarela. Que legal, cara, vou colocar já. Tem que renovar meu óculos de leitura. Então, já troca. Essa lente aí, a transparente, tu pode trocar daí pra uma lente... Legal, cara. É um óculos, né, de oculista, digamos, um óculos de ótica e tal. E a gente trocando as nossas lentes constantemente pra poder ver como os outros estão vendo. Ficou bom? Olha aí. A gente tá fazendo também agora uma versão gatinho que é mais feminino, sabe? Esse é unissex. Entendi. Mas a gente vai lançar semana que vem a versão. Legal, são 2 símbolos aqui. Qual é esse outro símbolo? O símbolo tem o símbolo eu vi ele na tua tatu também. Tem o símbolo do infinito, que é o nosso símbolo da abundância, né? O símbolo do conhecimento infinito que a gente tá entrando. E tem esse símbolo aqui, ó, que é a letra Φ do alfabeto grego,
que simboliza a não-dualidade, a filosofia e tudo mais, que eu trago normalmente para as pessoas que são mais conectadas. Que as pessoas que estão conectadas, isso aí são poucas pessoas que têm, só a galera que é conectada com a filosofia. É o símbolo do meu mastermind. Que legal, cara. Que daí a galera que já chegou no patamar que dinheiro não faz tanta diferença e querem gerar algum impacto no mundo. Daí é o símbolo, daí essa galera tem esse símbolo aqui, que é o símbolo Sensacional, da não-dualidade, da filosofia, da busca pelo conhecimento e tudo mais. Né? E essa questão... Depois eu quero fazer outra pergunta, mas termina isso. Essa não questão... vou pôr porque tá embaçado agora. Essa questão das lentes, ela é uma questão que, sim, se a gente não ficar trocando as lentes, se a gente não tentar olhar as coisas de uma maneira diferente, a gente vai ficar fazendo sempre a mesma coisa. Então, até é uma coisa que eu incentivo muito os meus alunos através dessa metodologia que é divergir e convergir. Que é o T que tu falou, né? Sim. Então, tem uma coisa que um sócio meu me falou, o Steven, que eu achei bem interessante, que é... Cara, tu é diferente porque a maioria das pessoas são profundas no raso e tu é raso no profundo. Ok. Então, as pessoas, elas procuram falar com propriedade algo que elas não fazem sentido nenhum e só falam merda. E tu fala de uma maneira superficial coisas que a gente sabe que tu tem uma profundidade muito grande sobre aquilo. Ou existe, não necessariamente tu tem, às vezes mas existe uma profundidade muito grande sobre aquilo. Então, eu falo, por exemplo, tu estava falando sobre metodologia, que uma coisa conectava a outra e tal. E na minha cabeça já veio, por exemplo, uma lei hermética de como é embaixo e em cima, de como é que é no micro e no macro. E isso é um fundamento que se aplica a todas as coisas na vida. Total. Então, quando a gente entende os fundamentos e a gente tem essa abrangência de visão e de repertório, de condições de conseguir conectar coisas diferentes, a gente consegue realmente inovar, que é combinar coisas que ainda não foram combinadas, pelo menos na nossa linha temporal. Então, porque muita coisa já foi criada e foi perdida ao longo do tempo. Só que na nossa linha temporal, às vezes aquilo as pessoas ainda não descobriram. E basicamente, quando tu consegue combinar coisas diferentes, às vezes tu faz essa inovação, criando algo que nem assim, uma coisa que eu quis brincar lá. Eu criei o Fintia. Isso tira uma foto e ele disse se é mulambo ou não. Massa. E assim, eu queria dar risada, né? Foi até o Igor que deu a ideia, vamos criar um clone do Fint. Eu pensei, o clone é legal e tal, mas eu quero fazer a galera se divertir. Daí eu lembrei que ele tem esse negócio que ele fala de mulambo não, eu pensei, bom, o GPT-4o Omni, ele é multimodal, então não vai gastar tanto para fazer isso. As pessoas tiram uma foto no WhatsApp, mandam para lá e vai identificar se a pessoa é mulambo ou não. Vai fazer a galera dar risada e quebra, porque o que acontece? As pessoas têm muito medo de IA. Então o que eu faço é sempre de uma maneira lúdica trazer alguma coisa pragmática, prática pro dia a dia da pessoa, tipo, meu WhatsApp que transcreve todos os áudios que tu manda pra lá. Se tu mandar um áudio de 2 minutos, ele vai transcrever, mas não só isso, ele faz um resumo com os pontos lógicos e o que tem que cada um fazer com base nisso. E as pessoas falam, que legal! Foi uma coisa que a gente fez ali em 15 minutos, sabe? Meia hora, no máximo. Mas as pessoas ficam, cara, que legal isso aqui, ou Fintia, ou seja, o meu clone também, a gente botou um carro, né, de Volta pro Futuro, lá o DeLorean, no evento do E-Commerce Brasil, e tinha um QR Code pra falar com o Alan IA. Então, pra aprender sobre IA. Então, era um clone que os meus engenheiros de prompts pegaram lá, fizeram um processo de ETL, extração dos dados, subiram, fizeram um banco vetorial e as pessoas conseguem conversar ali e, com base nos conhecimentos das minhas aulas, tirar dúvidas. Então, essas questões mais lúdicas permitem com que a gente consiga mudar daí a percepção que as pessoas têm, inclusive, sobre educação, 100%. sobre aprender com IA, sobre tudo mais, porque existe muito medo ainda. Existe muito preconceito de assim, não... Elas não vão substituir humanos. Não, elas não vão conseguir fazer as coisas como eu faço. Não, isso é algo que é ruim. Dependendo do podcast que eu sou chamado de tudo que é coisa. Assim, e principalmente cara, esse é o cara que besta. é a besta, ele tá trazendo 666. Ainda mais que o Igor pegou aqui, a gente foi brincar com a espada aqui, ele falou, isso aí é o Bafomé. Meu Deus do céu, Nossa, os comentários. Minha mãe, exclui isso aí! Caramba, cara. Mas é complexo mesmo, né? Tipo assim, como é que você traz uma pegada muito diferente sobre os assuntos, mas a galera tem medo por quê? Por causa do ego mesmo, eu contenho aqueles conhecimentos, ninguém mais contém isso, não posso passar, não vai apego adiante, eu sou muito bom nisso, ninguém vai ser melhor, muito menos uma IA. Amigo, se você soubesse, você não sabe nem um pouquinho do que você acha que você sabe, você pensaria diferente. Exatamente. Sabe? Porque, na verdade, dá pra ajudar mais pessoas assim, dá pra fortalecer mais ainda a tua marca, se você estiver pensando só em você mesmo. Dá pra fazer muita coisa. E uma coisa que eu falo até, fugindo um pouco desse assunto de IA agora, mas falando, já que eu citei esse negócio do ego, cara, saiba pelo que exatamente você tá fazendo.